Brilha a prosperidade, está começando mais um Luz. O que é, Bruno? Luz Podcast. Seja bem-vindo a esse episódio emblemático, estratosférico, especial, premium gourmet. Hoje o episódio é com o sócio da Luz da Serra, meu irmão, meu amigo, Paulo Henrique Trott Pereira. Opa! E aí, sócio? Como está, Paulo bem, Henrique? E você? Tudo na paz, tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Hoje é o dia que eu sou obrigado a deixar você falar. Hoje vai ser complicado eu me segurar e não te zoar. Você vai se vingar hoje. Não te zoar. Isso Vai vai ser um desafio hoje. Pra mim vai ser um desafio. Pode zoar. Não, tem que cuidar. Só não conta aquela senão uma que perde, não... senão perde o respeito. Pode zoar, só não conta aquela. As pessoas que assistem vão perder o respeito por ti, então não vamos não. Tá bom, vamos fazer boa. a introdução aqui para explicar para vocês. Quem está chegando agora, meu nome é Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Luz Podcast. Ele é feito para levar luz na sua vida, para ajudar você a ser feliz, saudável e próspero, ajudar você na sua espiritualidade, na sua prosperidade, no seu empreendedorismo, nas terapias naturais, que são as nossas especialidades. Nós fazemos esse canal Luz da Serra há muito tempo, desde 2012 a gente faz vídeos aqui. Então, lá em 2014, 13, foi o primeiro canal do Brasil a bater 100 mil inscritos. Não foi o primeiro canal do Brasil de espiritualidade a bater 1 milhão, mas 100 mil foi. E a gente tem muita alegria de fazer isso. E vocês que estão seguindo esse podcast, eu quero recomendar a todos que ainda não conhecem, que aqui embaixo eu deixo na descrição para vocês, eu deixo o link dos outros podcasts. Tem podcast sobre Alzheimer e doenças de demência incapacitantes, muito poderoso. A gente já fez também podcast sobre envelhecer. A gente já fez podcast sobre prosperidade, a gente fez sobre terapias naturais, sobre o Casa de Luz, a gente já fez sobre os grandes mestres, a gente fez sobre autocuidado, vários experts, escritores, autores passando por aqui. E hoje a gente teve a ideia de chamar o Paulo Henrique aqui, porque deixa eu tentar explicar para vocês. O objetivo desse podcast é você que quer abrir um negócio, que quer abrir uma empresa, ou que você tem uma empresa, pequena, média ou grande. Às vezes a gente fala para as pessoas do nosso case Luz da Serra, de ser uma empresa que trabalha com fundamentos baseados em espiritualidade. E a gente também é sócio, são 3 sócios, sou eu, a Patrícia, que vocês conhecem, está o tempo inteiro aqui, é uma das apresentadoras do programa, e o Paulo Henrique, que alguns de vocês conhecem, o Paulo Henrique é professor também, mas ele é o sócio que é o diretor de operações, ele que cuida da galera aqui, da operação sistêmica da empresa. Então, eu vejo muito que as pessoas falam assim, como que é possível vocês terem uma empresa que trabalha com fundamentos espirituais, uma empresa espiritualizada? Então eu falei, Paulo Henrique, você que é o líder dessa gestão, você é o cara que toca a operação. Então, poxa, todos os desafios que tem para a gente ser uma empresa espiritualizada. E nós somos uma empresa que ganhamos vários prêmios aqui, o pessoal trouxe, já que o Paulo Henrique vinha, do Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nós somos premiados nessa instituição há anos já, todo ano a gente tem algum nível. Recentemente a gente pegou ranking no pódio, inclusive. Então, eu acredito que a sua empresa ela pode ser a extensão daquilo que você pensa para a sua espiritualidade. E a gente vê por aí um erro comum, que o empresário é uma pessoa honrada, ele vai à igreja, vai à missa, vai ao centro espírita, vive a espiritualidade dele, mas parece que quando o assunto é negócio, Deus e a espiritualidade não entra. Então, hoje eu vou aqui chamar ele, que a gente começou tudo isso aqui junto, a gente está junto desde sempre. Quando eu sofri um acidente em 2006, eu fiquei na casa dele, da Pati, né, morando 3 meses de favor lá. Como ele mesmo falou, a gente zoa muito, a gente é amigo, a gente tira férias junto, a gente é brother mesmo. E sou muito feliz de fazer isso. É uma dificuldade, né? Tipo, o cara trabalha junto o dia todo, daí tirar férias, sai junto nas férias é complicado. Mas aí que é bom. Então, hoje, a gente vai falar sobre como você pode ter uma empresa, um negócio, seja pequenininho, você começando do zero, porque nós começamos do zero em algum momento, ou uma empresa grande com fundamentos espiritualistas, os desafios da gestão para você que está aprendendo aqui com a gente, que você possa pegar um pouco dessa carona. Agora que eu já fiz a introdução, você sabe que o Paulo Henrique é o sócio que aparece menos, né? Ele é o cara que aparece menos na nossa câmera aqui, e hoje a gente está aparecendo, vou parar de falar e agora vamos ouvir. E aí, Paulo Henrique? Tua atribuição é falar, né? Como que é a sua jornada para a espiritualidade? Porque para você hoje ser uma pessoa que sustenta pilares de uma instituição espiritualizada, você teve que se espiritualizar. Como é que é o seu processo de conexão com Deus, ou espiritualidade, ou princípios assim, princípios de bem? Quando que surge isso na sua vida, ou desperta, ou aflora? Como que você pode dizer?
Bom, vamos lá. Como tu falou, né? Nós somos sócios há muitos anos, né? Eu, Bruno e Paty. Só que uma das coisas que faz com que a gente dê certo, seja uma empresa sólida, consolidada no mercado, apesar de nosso porquê, né? Trabalhamos com a espiritualidade, autoajuda, autodesenvolvimento, prosperidade. Nós somos um dos top players do mercado digital no país. Até às vezes as pessoas nos confundem, né? Dizendo, poxa, vocês são experts em marketing digital, então o negócio de vocês é marketing digital. Eu sempre digo, não. Marketing digital é o meio que a gente usa para chegar até as pessoas, para levar a nossa mensagem. Então, antes de falar propriamente os meus porquês, eu acho que é sempre legal contextualizar de como a gente virou a chave, como a gente entrou para dentro dessa área das terapias. Como a gente começou nessa abertura para a espiritualidade, e nisso já conecta junto com a minha história, né? Eu e o Bruno nos conhecemos na indústria, para quem não sabe, né? Nós trabalhávamos na mesma empresa. Bruno é de Salto, interior de São Paulo. Eu sou do interior, no interior da região metropolitana aqui de Porto Alegre, de Nova Santa Rita. Não tinha nada a ver, digamos, né? Se for olhar geograficamente. Porém, a gente trabalhava na mesma empresa, que era a Eletrônica Selênio, onde nós nos conhecemos. Somos muito gratos à Selênio. Muito. Inclusive, se tem alguém que trabalha na Harman ou na Selênio, olha... Hoje é Harman. Nossa Harman gratidão. Cardon ou Cardan? Eu nem lembro. Cardon. Nem sei. Harman Quem saiu Cardon. de lá não era ainda, né? Não, ainda tinha os sócios, né? Os 4 sócios, os velhinhos lá, que tocavam o negócio e estavam naquele projeto de transição, passando para os filhos, né? E daí, pelo que eu entendi, não foi uma boa transição e resolveram vender, então, para JBL, né? Acho que JBL, o grupo JBL, do grupo da JBL. Bom, e lá nós nos conhecemos, então, e o que acontecia, né, gente? Eu sempre observava que o Bruno, nas datas festivas, como ele era do interior de São Paulo, não conhecia ninguém lá na empresa, lá em Nova Santa Rita, nas datas festivas o Bruno sempre ficava meio jogado. E era uma pessoa que recebia qualquer convite ali. Então a gente sempre brinca que o Bruno era muito facinho. O que é facinho? Tinha um batizado de boneca, um velório de passarinho, posse de síndico, qualquer coisa que tivesse lá, convidasse ele ia, né? E eu comecei a observar que nessas datas festivas, normalmente não tem os eventos, né? Nenhum tipo de evento final de semana. E ele ficava jogado. Daí foi numa Páscoa, então, que eu convidei ele. Cara, o que tu vai fazer final de semana? É Páscoa. Ele, cara, não tem nada pra fazer. Quem sabe tu faz o seguinte, vai lá pra minha sogra, vai estar eu e minha esposa lá, e lá eu vou te apresentar ela. Até então, o Bruno não conhecia, né, a Patrícia. Vou te apresentar ela pra ver aí, pra ver se tu curte e tudo mais. E avisei, né, a família da Paty é uma família extremamente simples, então, por favor, não repara, mas são pessoas amorosas, do bem, e que, nossa, sabe receber muito bem. Agora, imagina só, eu sem família, porque eu vim de São Paulo pra cá, tava começando. Nossa, um convite desse daí era uma delícia. Sim, por não ficar jogado, né? Porque não ficar ali. Eu acho que ficar nesse âmbito familiar é uma coisa boa, né, Bruno? Apesar de não ser tua família, hoje, bem dizer, é tua família. Hoje né? Tua claro. família, né? E aí, então, Bruno foi pra lá, então conheceu a Paty, só que antes do Bruno ir, naquele domingo, de Páscoa, eu falei, Bruno, só que é o seguinte, tem um problema sério aí que a gente vai ter que ver como é que a gente vai administrar. Tu fala pelos cotovelos, a Patrícia fala pelos cotovelos. Vocês vão se unir, vão começar a conversar e nunca mais vão parar. Isso já faz quanto tempo, Bruno? Mais de 20 anos, né? Com certeza, né? Foi final de 2000, né? 2000? Aí, 25 anos. Que eu conheci vocês. Né? 24 anos por aí, né? Foi começo de 2001, PH. Então, 24 anos, Bruno, 24 mais ou menos, anos, né? 23 anos. 23, 24. Então, de lá pra cá. E o que aconteceu? Aí tem uma coisa muito importante, né? Já vou chegar na questão que é o que veio primeiro? Por que uma sociedade dá certo, né, Bruno? O que veio primeiro? Pela questão, olhando, né, já que a gente é dessa área, olhando por uma visão mais espiritualizada, mais sistêmica, né? O que veio primeiro foi a nossa amizade. Então, o que direciona a gente é a amizade, é o amor que a gente desenvolveu um pelo outro. É a irmandade que a gente tem de considerar um irmão do outro, né? Então, sou irmão do Bruno é irmão da Paty. A gente tem essa questão de ter isso muito claro entre a gente. E tanto, né, Bruno, que a gente já falou, se um dia a empresa, os negócios vir a prejudicar a nossa amizade, a gente prefere parar com tudo, né, profissionalmente, dentro dessa área que a gente trabalha, do que estragar a amizade que nós temos, né, o amor que a gente tem um pelo outro. Então, assim nasce a questão do Bruno conhecer a Paty, porém o Bruno teve um chamado muito forte, né? Quando ele estava lá nesse processo, ele sempre ficava muito jogado, atirado, tipo, finais de semana, qualquer convite ele ia. Não tinha convite. Não tinha amigo, né? Tava aprendendo, não era que nem hoje, não tinha internet que nem hoje. E quando ele começou a fazer as primeiras amizades dele foram com o pessoal da empresa, justamente por conexão ou por compatibilidade, né? Começou a fazer amizade com as pessoas que eram da área... óbvio, não tinha como ser diferente, né? Da área holística, lembra?
né? Os nossos amigos, o João, todo aquele pessoal ali, Verdade. que já eram reikianos. Tanto foi o João que me levou para o reiki, né? Foi. Tanto o Roberto. O Roberto, lembra? isso Roberto mesmo. Barcelos. Tanto que foram essas pessoas, através dos convites, que fez tu começar a conhecer o reiki, radiestesia, bioenergia, e aí começa a tua caminhada em prol das terapias, né? Terapias vibracionais, naturais e tudo. E nesse meio tempo, o Bruno, nessa descoberta, como a gente já tinha uma amizade, eu, Bruno e Paty, né? Foi ficando mais concreta. Teve um outro fato que fez com que a nossa união fosse muito forte, que a Patrícia Cândido, né? Paty é minha esposa, né? A gente é casado há 26 anos. A Paty perdeu um irmão, a família da Paty, então a Dona Lourdes, seu Getúlio, falecido seu Getúlio. A Paty perdeu um irmão, né? Que são os pais da Paty, né? O seu Getúlio e a Dona Lourdes. A Paty perdeu um irmão com 26 anos e foi bem nessa idade que o Bruno tinha que o Bruno se aproximou. Então, chegou um ponto que o Bruno meio que virou filho da Dona Lourdes. A idade que o Jairo morreu foi a idade que eu apareci na vida da Dona Lourdes. Foi. Que loucura isso. E né? aí foi a conexão para que o seu Getúlio e a Dona Lourdes pegassem o Bruno de filho. A Paty já era casada comigo, já não morava mais lá. Síndrome do ninho vazio, adotaram o Bruno. Então, eu me lembro que às vezes, eu e o Bruno trabalhávamos juntos. E do nada, o Bruno chegava na empresa, tipo uma quarta-feira de manhã, e aí, como é que tá, cara? Beleza? Tudo na paz? Tudo bem, de onde é que tá vindo? Ele, não, tô vindo lá de Guaíba. Como é que é? Sim, fui dormir lá na Dona Lourdes, seu Getúlio. Mas o que tu foi fazer lá? Não, ontem de tardinha a Dona Lourdes me ligou, mandou uma mensagem que ela ia fazer uma costela, né? Uma costela no forno, e era pra eu ir jantar lá. Ela fazia uma ponta de peito com umas batatas, você sabe. Sim, é capricho. E aí o Bruno, tipo, ele ia mais, acabou daqui a pouco indo mais na minha sogra do que eu e a Paty mesmo íamos. E aí começa a conexão, né, dessa amizade. O Bruno com essa abertura muito grande para a área da espiritualidade. E a Patrícia, então, né, vendo a transformação, o quanto isso era legal, começou a ir aproximar do Bruno e começou a estudar, fazer os cursos. Daí logo o Bruno fez a formação em mestrado em Reiki, algumas outras formações, e a Paty começou a acompanhar. E ali se tem a primeira conexão, digamos assim, da questão da espiritualidade. Bom, daí, onde é que eu entro na história? Bruno e Paty já eram professores de várias terapias, e eu ainda não tinha feito nem o Reiki 1, né, Bruno? Eu me lembro que daí a gente marcou o Reiki 1 lá em Nova Santa Rita, vocês marcaram e eu fui fazer, né? Lembra que quando eu comecei com o Reiki, tu até zoava comigo, cara, tu tá muito doido. E eu tava mesmo, né? Eu fiz o Reiki, eu fiquei fascinado. Não, a gente sempre brinca que é uma cachaça, né, cara? Porque quanto mais tu aprende, mas não é o Reiki, né, Bruno? É o autoconhecimento. É o despertar, né? O despertar, é uma força muito doida, né? Porque do princípio que a gente parte, eu sempre parto, é o seguinte: como é que a gente se torna uma pessoa espiritualizada? A gente entra nesse mundo maluco e começa a ver sinais e não consegue entender esses sinais. Se a gente for olhar pela visão da psicoterapia reencarnacionista, né, a gente sabe que aquilo ali são reflexos de vidas passadas, né, que vão aflorando durante a tua vida. Só que tu não entende de onde nascem, porque não nascem nessa vida. São conectadas ao nosso DNA espiritual, que afloram durante a nossa encarnação. Então, como tem esses despertar, eu vejo isso como uma linha muito tênue, porque a gente sabe que a gente precisa estar aqui para tentar evoluir, sair melhor do que entrou, né, dentro dessa vida. Mas a gente não entende os porquês. Então, pela psicoterapia reencarnacionista, mostra muito esse desdobramento. E essa ligação, né, voltando ao que eu estava falando, essa ligação, ela parte da questão do entendimento de quem é você, o que você está fazendo aqui e o que tu busca. Como é louco, como que a gente vê uma sociedade inteira vivendo sem saber isso? Sem saber. Ao Léo, perdida. Você fica falando que me passa um filme. Você concorda que é uma coisa básica que a gente para de pensar? Não, né? é fato, né? Porque é aquela coisa, né? Do atalho, evoluiu tanto que às vezes não olha para trás. Eu sempre sou uma pessoa que tento e puxo isso no Bruno, que o Bruno tem uma mente muito acelerada, assim. Muito acelerada. De querer sempre uma novidade, tem que trazer novidade e tudo. E a gente sabe que brasileiro é um povo sem memória. Então, às vezes... E o Bruno é um cara dos que mais tem memória. Eu sempre digo, o Bruno tem memória de elefante. Falou um negócio pra ele, se ferrou, né? Porque ele vai lembrar, cara. Ele vai lembrar que tu falou pra ele. E aí... Inclusive, às vezes eu sou o seu HD, tu fala, lembra isso daí, não posso esquecer. Eu digo, Bruno, por favor, guarda isso na tua cabeça. Daqui a pouquinho já vou esquecer isso. Isso não é certo. E aí, gente, o que acontece, né? Esse despertar para a espiritualidade, como eu estava falando, ele começa a partir do momento que tu começa a perceber assim, cara, peraí, eu tenho uma vida estável, que entra a parte de transição, né, Bruno? Eu tenho uma vida estável, eu tenho um relacionamento bom, saudável, eu tenho um bom trabalho, eu já conquistei alguma coisa, já tenho o meu carro, mesmo que seja pagando prestação. Eu fiz a aquisição da minha casa, mas eu sinto um vazio. Tem um vazio, tem uma coisa que não fecha. Normalmente esse vazio se dá
a gente tenta buscar onde? Eu vou começar a ir no psicólogo para tentar descobrir o que é isso. E tu não encontra lá. Aí tu vai, vamos lá, do psicólogo tu vai na igreja. Lá na igreja tu não encontra também. Aí tu vai na casa espírita. Pô, faz muito sentido, mas ainda não é aquilo. Até que tu começa a entender ou fazer atendimentos nessa linha mais naturalista, reiki, radiestesia, e tu começa a perceber, cara, isso aqui faz muito sentido. Por que eu estou falando isso? Só para dizer que a partir do momento que tu começa a se tratar, começa a abrir tua mente, tu vê o quanto aquilo faz bem para você. Por uma questão de natureza, tu pensa, cara, se isso está fazendo tão bem para mim, eu não poderia ajudar os outros da mesma maneira como estou sendo ajudado? Aí começa a transição de você ser um aluno para se tornar um professor. Por quê? Beleza, Bruno, estou me atendendo aqui com você está me atendendo com terapia holística, vamos dizer assim, tu usa reiki, radiestesia, fitoenergética, mas como é que eu faço para ser uma pessoa que eu possa multiplicar isso? Daí o Bruno diz, olha, eu também dou curso, além de fazer atendimento, eu dou curso. Posso fazer um curso contigo? Claro, pode fazer. Tu faz o curso, começa a se tornar professor, com a intenção de multiplicar. E o que o Bruno falou, que a gente trabalhava junto, esse despertar dele, foi bem como eu estou falando. Porém, chega um ponto que a gente fica maluco. Tu quer ajudar gratuitamente, tu quer ajudar porque tu quer ajudar. Porque, veja bem, quando a gente já tem um emprego... Você nem sabe o que você quer, você só quer viver aquilo. Cara. Como tu já tem um emprego, já tem uma certa estabilidade financeira, tu não tá tendo que atender alguém para trocar por um dinheiro. Então, a ideia principal é simplesmente ajudar. Então, como tu quer ajudar, qual é a mente, assim como a mente se coloca? Ela coloca do seguinte sentido, vou atender gratuitamente para eu aprender. Até que daqui a pouco, mas isso aqui faz muito sentido. Será que eu poderia não só viver isso, mas viver para isso? Aí começa a transformação, vou me tornar professor. E aí tu começa a pensar sobre a questão da transição, que foi o que aconteceu conosco. Comigo foi da mesma maneira. A partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais com reiki, eu já andava com a Paty e com o Bruno. Paty e o Bruno já eram mestres de reiki, já tinham montado uma sociedade, trabalhavam juntos. E eu comecei a vivenciar isso, eu disse, poxa, mas eu ando com eles dão um curso, eu ainda não fiz o reiki, então vou fazer o curso. E aí começa o meu despertar, né, para a área da espiritualidade. E quanto mais se estuda, quanto mais tu vive isso, mais tu quer viver. Porque tu começa a descobrir todas aquelas mazelas. E aí, gente, quem se identifica com o que ele está falando, comenta aqui embaixo, porque é muito doido. Então, por isso que ele falou que é uma cachaça, vicia pro bem, né? É um vício do bem. Porque daí tu começa a entender que é atender e chega a um certo ponto que tu pensa, como é que eu posso viver para isso? Eu vou me tornar um profissional. E aí tu começa na qualificação. E aconteceu com a gente da mesma maneira. O que a gente não sabia, né, Bruno? É que quando então a gente faz uma transição, isso que eu queria dizer, né? Eu me abro para a espiritualidade, começo a fazer os treinamentos, vejo quanto isso faz diferença na minha vida. E penso, cara, como é que eu poderia viver profissionalmente? Aí nós, né, abandonamos o meio comum para sermos terapeutas, dar cursos e tudo mais. Se depara com uma realidade que não é normal. Se parar para pensar, profissionalmente, essa área de terapia é algo moderno, não é algo antigo. Quer dizer, é antigo, mas num certo momento a gente ficou tão ligado às terapias... os conceitos velhos que precisavam de 10 sessões para você despertar uma coisinha. E essa terapia que a gente trabalha, que é uma terapia de contexto mais holístico, é muito rápida, é muito nova, né? Também. Mas o que acontece? A reflexão é o seguinte, lá atrás já existia medicina ayurvédica, né? Já existia a medicina chinesa, certo. Já existia a medicina dos xamãs, já existia lá. Já. Mas num certo momento, quando a indústria alopática, a indústria que se diz, né, da medicina moderna, começa a ser inserida no nosso dia a dia, onde começam os medicamentos, as especializações, a gente abandona aquilo, como se aquilo não fizesse efeito. Até que a gente, né, agora no futuro, eu estou falando aí de 20 anos, 25 anos no máximo atrás, nós, sabendo que existe tudo isso, começa a resgatar. E traz uma coisa que a gente tem da indústria para dentro dessa área, a proficiência de saber administrar, coordenar. Bruno, quando trabalhava na indústria, o Bruno ele é químico de formação, eu administrador. A gente traz da indústria o conhecimento, tipo, o Bruno era auditor da qualidade de ISO, QS 9000. Então, eu trabalhei na Eletrônica Selene há muito tempo e fui um key user, um usuário-chave de sistemas. Ajudei a implantar muita coisa. O Bruno Black Belt em Six Sigma. Sabe essa formação que a gente tinha dentro da área da indústria? A gente traz para dentro da área das terapias. Pensando, cara, como é que a gente pode evoluir dentro disso? E foi quando, então, a gente começa a criar um sistema de administrar a sua vida como terapeuta, mas montar espaços holísticos.
E ali começa um porquê muito forte, né? Nessa questão da transição, primeira coisa que você tem que ter se você pensa em fazer essa transição, é ter claro na sua mente, cara, estou disposto a viver para isso? Estou disposto a viver para isso com qualidade? Estou disposto a viver para isso com qualidade e poder expandir cada vez mais o meu trabalho? Nós fizemos a mesma caminhada. Falando estrategicamente, quando a gente começou lá atrás, nós tínhamos um espaço terapêutico. A maneira que a gente monetizava dentro do espaço terapêutico era através dos nossos atendimentos. A gente atendia uma pessoa, cobrava R$100 lá, uma consulta, um exemplo, né? 40% daqueles R$100 ficava para o espaço terapêutico, que era nosso. Então, a questão de saber separar os caixas, administrar o dinheiro. 60% do que sobrava do valor, a gente era para o nosso bolso. Fazia o atendimento, montava um tratamento terapêutico e indicava a pessoa para fazer um curso. Então, quais os principais movimentos do terapeuta que vai começar, tá na transição, quer viver disso? É os atendimentos, os cursos e as palestras gratuitas para quê? Para atendimento e para curso. Se você está entendendo o que o PH está falando, eu perguntei como é que faz uma empresa espiritualizada, como é que começa, o que ele está dizendo para vocês, vocês estão entendendo? É tudo, não é assim, se eu estiver falando besteira, não tem ordem no nosso podcast, tá? É um bate-papo mesmo, é assim, é a nossa rebeldia, para a gente não ficar preso à ditadura do algoritmo que tem que ficar falando o que atrai atenção. O podcast é um público que vem as pessoas mais profundas mesmo. Normalmente as pessoas chegam para nós e perguntam como que vocês fazem uma empresa espiritualizada? Ou seja, se começou com um propósito errado, com a ideia errada, com a base errada, é difícil consertar. Isso, o porquê. Qual é o porquê? Por que eu quero me tornar um terapeuta? O que eu quero com isso? Mas não é só vontade, sabe? Nós tivemos muitas experiências de pessoas que eram um ponto de luz aqui na Terra. Tipo, a pessoa irradiava aquilo, ela fazia aquilo com tanto amor, mas não conseguia se organizar, por exemplo, financeiramente. Pergunta, essa pessoa hoje trabalha ou ela é próspera com isso? Não mais. Não está nem perto da gente, a gente nem sabe onde ela anda. E nós sempre tivemos uma característica, né? A gente sempre a gente se considera o cavalinho marchador. Esse aqui é o caminho? Vamos nessa, não precisa correr. Só vamos adiante. Um dia depois do outro, vamos adiante. Até que, num certo momento, né, a gente foi com o espaço terapêutico, foi evoluindo, que chegou no momento a gente, sim. E aí foi um chamado do Bruno, que foi a entrada da fitoenergética na nossa vida. O Bruno sempre brincava, né? Paulo Henrique, vou te dizer um negócio. Tu fala aí das plantas, coisa e tal, mas a fitoenergética vai te deixar milionário. Não é? Eu falava, vai te deixar rico. Vai te deixar rico. A fitoenergética vai te deixar rico. Porque eu ficava tirando sarro, né? Zoa, cara, vocês não têm noção, ele tá controlando, mas o Paulo Henrique é a pessoa que mais zoa eu a minha vida inteira. Então, às vezes eu faço umas piadas com ele meio pesado, ele me olha assim, mas ele não pode falar nada. Porque eu tenho crédito acumulado de zoeira. De anos. Muita zoeira. Por isso que ele falou, não vou falar, senão eu acabo contigo aqui. Porque é muita zoeira mesmo. É porque é amizade, né? E não é que eu sou, que eu tenho... E a quinta série, o que falta o respeito. É só pra tiração de sarro mesmo. Outra coisa, tem que lembrar que a nossa relação começa lá na indústria. Isso numa mesmo. comunicação dentro de fábrica, dentro de empresa. A gente não era peão, mas a gente já foi peão, né? Mas só que a linguagem coloquial, a zoeira, a quinta série nunca saiu da gente. Então isso que ele tá falando é a maior verdade. Segue, por favor. Tá, e aí, né, da questão da transição, de ter a Casa Verde, entra então, que era o espaço terapêutico, entra a fitoenergética, cara, um trabalho maravilhoso, do qual eu sou um dos maiores influenciadores. Eu sou professor de fito, né? Acho que eu sou um dos primeiros professores de fito, né, Bruno? Eu e a Kátia Bazan. Você e a Kátia... Se não é o primeiro, cara, né? Eu acho que foram os primeiros. Porque vocês dois... Era eu e a Paty. Curso. Aí a Márcia Rosa, a Vivi Draguete vem numa outra linha, a Aline vem numa terceira linha. Mas depois de mim, da Carlinha. Mas depois de vocês. E Denise Carilo também. Denise, mas vem depois, não, lembra que elas entraram na Fito 10 não, tudo que a gente fazia era você e a Kátia primeiro. Porque, gente, a gente dividiu em dupla assim. Paty e o Bruno trabalhavam juntos. E eu era parceiro da Kátia. E caso você não saiba, né, que já é nosso aluno... A Kátia já veio aqui, viu? A Kátia já veio muito. A Kátia trabalha com a gente, né, trabalhou comigo desde 2005, eu acho. A gente trabalhou uns 10 anos. Quando a gente lançou o livro em 2006... 8 anos, acho que a gente trabalhou de parceiro. Foi em 2006. Foi depois do livro que vocês começaram a trabalhar. Foi. A gente lança o livro em 2006 e no evento de Sapucaia do Sul. A gente vai dar palestra e eu convido a Kátia para ir com a gente. Verdade. Eu acho que você foi junto nesse. Não. Não, era um auditório lindo, não, mas tinha pouca gente. Não fui. E aí, ali começa a nossa relação com a Kátia, envolvendo ela nos trabalhos. Porque a Kátia, o primeiro curso que ela fez foi ela e o tio Celso. Isso. Eles foram fazer metas, desejos e conquistas lá em Canela. Puta, que eu sou apaixonado por esse livro. Que dá origem ao Criador da Realidade. Eu sou apaixonado. Eu dei muito curso desse... E aí não tinha o livro. Depois saiu o livro, eu me achava grandão. E o livro foi o Bruno que escreveu. Antigamente a gente criava um negócio e tudo era
como é que é? Certificado? Tinha certificado. Certificações. Isso. Então, eu e a Paty criava um negócio, ou aprendia, e daí a gente certificava para Paulo Henrique, para a Kátia, Isso. a Aline, a Para Vivi poder dar aula com Draghetti, isso, né? a Márcia Rosa, Uhum. a Denise Carilo, o Vitor Benhur. O Vitor. Lembra? Isso. Tinha Veio muitas todo coisas que eram assim. Veio todo um Só time, que chegou né? uma hora que a gente decidiu crescer na nossa única coisa, que foi a Fito na época. E esse projeto de um dia formar novos professores é uma coisa que está no nosso radar. Tá. Voltar, mas eu tinha que organizar melhor. Melhor, né? E aí, o que a gente faz, né? Com a questão da entrada da fitoenergética, duas coisas legais acontecem. Uma, tem um produto de autoridade, traz autoridade e ao mesmo tempo é de construção própria, né? Personalizado. Tipo, fitoenergética saiu da cabeça do Bruno ali. Tipo, canalizou, os mestres chegaram para ele, cara, tem um sistema assim, usa, põe no papel. E aí, Bruno, o que surge nesse momento? O livro da Fito. É verdade. O livro da Fito, que uma editora, parceira nossa, que nos apoia, nos apoiou lá no início, quis fazer o livro, a gente fez, somos muito gratos, porque senão não tinha nascido esse projeto, e a gente sempre diz, um livro é um filho. Então, Bruno e Aline não têm filhos, mas se ele for olhar, na verdade, e se um livro é um filho, ele tem 30 filhos. Não é isso, Bruno? Porque o livro é uma gestação, não é? Tu tem que pensar a ideia, botar no papel, alguém tem que revisar, e assim surge, então, o primeiro livro nosso, que é o livro da Fito. Junto com a Casa Verde, nasce a fitoenergética e depois o livro da Fito. Até então não tinha livro, a fitoenergética era apostilas, né? Daí depois, da fitoenergética, o Bruno escreve o Decisões, que é outro livro nosso sensacional. Decisões, Encontrando a Missão da Sua Alma, que fala muito dessa questão da transição, fala de um âmbito geral das tomadas de decisão que normalmente fica postergando, não sente com coragem, e é o motivo pelo qual normalmente as pessoas não conseguem se estabelecer numa outra profissão. Eu quero fazer uma transição do meio comum para essa área terapêutica. Não consegue. Não consegue. Por quê? Não consegue tomar decisão, não consegue queimar a ponte que a gente fala. Porque às vezes está muito ruim onde tu tá. Mas a gente chama da merda quentinha, tá lá na merda quentinha. E é muito difícil tu dar um passo para mudar, sabe? Ir para um outro caminho, se jogar num outro caminho. Deixa eu te contar uma interrupção total. Hoje de manhã cedo, quando eu estava fazendo Casa de Luz, um pouquinho antes, eu entrei e já sabia que ia fazer aqui o negócio contigo. E me veio na minha cabeça, cala a tua boca quando o Paulo começar a falar, que você vai recordar um monte de coisa. Não foi bem assim, mas a intuição veio que tu tá me falando aqui, tá passando um monte de coisa na cabeça. Porque curioso, a gente conversa todos os dias, mas o fato da gente estar aqui na câmera, vamos falar dos prêmios, tem uns livros antigos aqui que talvez o Paulo Henrique vai comentar, tem muita história para contar. E cada livro nosso é uma história, um tijolo de uma casa, né? Com certeza. Isso as pessoas não entendem, como os livros para nós é como se fosse a parede, a janela, a torneira, cada elemento dessa casa chamada Luz da Serra. Não, e tem uma outra coisa, né, que a gente descobriu com os anos, né? Quando a gente começou lá atrás, a nossa família não nos apoiou nisso. Por quê? Pô, o Bruno formado, com um emprego super bom, puta salário, bem, né? Tipo, super conceituado, sai de São Paulo, vem pra cá, já é uma transformação gigante pros pais. Tipo, o filho tá abandonando a casa, né? Tá indo embora e tudo mais. Dona Vera e seu Toninho ficaram doidos, não queria deixar, mas respeitava a decisão dele, já era um raparigão de 25, 26 anos, né, Bruno? Então não dá pra segurar o cara, né? O cara tem que seguir a vida dele. Mas foi muito traumático. Quando ele chega aqui e começa a trabalhar, do nada ele diz, não vou mais trabalhar na indústria, eu vou trabalhar com terapia holística. Os pais entram em parafuso. Tipo, meu Deus, vai morrer de fome, não vai dar certo. E as pessoas viam assim, porque quando a gente trabalha nessa área mais naturalista e tudo mais, claro que aconteceu uma profissionalização muito grande, e eu vou puxar aqui o assado para o nosso brasileiro, que essa profissionalização, nós somos, eu acho, um dos exponenciais em fazer isso acontecer. Porque a gente bate muito nisso, em que o terapeuta ele tem que ser um profissional, respeitado como qualquer outro profissional. Então, é uma linha de raciocínio nossa isso. Mas quando, então, o Bruno resolve, né, fazer essa transição, fazer essa mudança, ter o livro, se torna um referencial por ter um livro. Então, a autoridade do Bruno vai lá em cima. Tipo assim, considerava a gente abraçador de árvore. Os abraçadores de árvore. Quando o Bruno lança o livro, não, é o abraçador de árvore, mas aqui tem um livro. Pronto, a autoridade vai lá para cima. E aí, em função disso, começa o quê? A abrir-se portas. Portas, tem um puta cartão de referência que é teu livro, cartão de visita de referência que é teu livro. Foi através do livro que o Bruno fez contato com o nosso professor o Wagner Borges, que convidou o Bruno para ir dar uma palestra lá no IPPB, no Instituto, né, de Projeciologia, né, do Brasil. No IPPB, convidou para ir na Rádio Universal, onde a gente recém estava subindo um site. IPPB é Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Eu tinha esquecido também. Eu não lembrava. E aí o Bruno começa a ser promovido, né?
e começa a aparecer de um cenário diferenciado, onde começa a ter autoridade. Opa, peraí, aquele bicho grilo, respeito com o bicho grilo, né, com o abraçador de árvore, porque ele tem um livro. E a gente, então, né, esse trabalho começa a andar, eu consigo, então, me desvincular da indústria, começo a trabalhar com o Bruno, com a Paty, nisso eu começo a atender, dar curso, eu e a Kátia viramos professor de fitoenergética, e daí eu estava falando da Kátia do tempo, né, então isso foi em 2005, 2006 até 2014 que isso dura, né, então, do início para cá, se tem o fitoenergética, logo depois o Bruno tem a inspiração para escrever o... Decisões, o livro Decisões, e depois o Sintonia de Luz. Chegou o ponto que a gente se olhou e disse assim, cara, peraí, a editora faz os livros para nós, mas ela não vende. E a gente insistia, né? Por que tu não põe na Saraiva? Foi uma grande ruptura, né? Por que tu não põe na Saraiva? Porque, olha só, ela fazia 2.000 livros na época, né? A gente vendia os 2.000 livros, levava mais de um ano, acho, para vender 2.000 livros, né? O Decisões vendeu em 45 dias, não, foi uma surpresa. Aí mas já foi... a Fito, a primeira edição da Fito foi 600 no primeiro ano. Não, mas olha só, vamos pensar junto aqui. Por que o Decisões vendeu tão rápido? Porque a gente já tinha estabelecido um caminho com a Fito. Também. Aí quando lançou a Decisão, o segundo livro do Bruno. O segundo filho é mais fácil. Lógico, já tinha 2.000, 3.000 livros, 4.000 livros da Fito vendido. Entra o Decisões e o pessoal, eu quero o teu segundo livro. Então a gente já tinha aberto o caminho para isso acontecer. Aí vem a fitoenergética, logo depois vem o Sintonia de Luz. Daí eu e o Bruno nos olhamos e dizemos assim, cara, se a gente quiser que os livros penetrem, né, no mercado, nós vamos ter que ter uma editora, porque eu tenho coragem de chegar lá, bater lá na Saraiva, a época a Saraiva era a maior... livraria do país. Sim. Eu tenho coragem de bater lá e dizer, cara, quer meu livro? Põe meu livro aí que eu tenho público para comprar ele. Né? Então, foi o que a gente fez. Aí nós tínhamos, que eu me lembro que a gente tinha que comprar os direitos autorais, teus direitos autorais dos teus livros e todo o estoque. E eu me lembro que a gente teve que fazer quanto? 24 cheques? Não foi isso? Ou 12 ou 24? Olha, se não foi 18, foi 24. Foi 24... mais de 10, 12, foi mais de um ano com certeza. Cara, para comprar os nossos livros e os direitos autorais para poder revender eles. Foi quando a gente montou, então, a editora Luz da Serra. Daí, depois da editora, né, começamos até um certo momento nesse crescimento. Então, tinha a Casa Verde era uma empresa, tinha editora, e logo depois a gente montou um site e criamos uma loja virtual. Na loja virtual, nós tínhamos produtos de terceiros e não personalizados. Então, foi em 2013, eu acredito, o Bruno... a gente vinha de 2005 até 2013 dando cursos presenciais. Chega num certo momento que a gente se olha e diz assim, cara, nós estamos fazendo mais de 1.800 quilômetros por mês. Como isso está pesado. Tipo, e o pior, a gente ensina um aluno, quando a gente volta para falar do mesmo assunto, o aluno já não lembra mais nada. Isso foi gerando uma certa... Muitas anotações. Toda vez que vem algum convidado aqui, eu anoto coisas. Você está me fazendo lembrar várias coisas. Aí o que acontece? Tu vai ensinando, a pessoa não grava, gera assim, tu fica desestimulado. Poxa, mas eu faço com tanto amor e carinho, a pessoa não guarda, não aprende. Aí chegou um dia, o Bruno falou para mim, chegou para mim, o Paty falou, gente, olha só, eu não tô aguentando mais se deslocar tanto, esse tipo de trabalho, e a gente pode potencializar mais o nosso trabalho, que seria trabalhar dentro da internet. Que aí, né... Já era lá em 2012, 2013, algo que estava surgindo, que era a plataforma IAD, os cursos online. E aí o Bruno, então, vai fazer um curso com o Conrado Adolfo, né, Bruno? Foi em 2013. Foi fazer o curso com o Conrado Adolfo. Comecinho de 2013. Sou muito grato ao Conrado. Um grande abraço. Quer dizer que o Conrado fez uma contribuição generosa nas causas do Rio Grande do Sul, para nos ajudar com helicóptero, para nos ajudar com... Não, ele é especial. Eu preciso lembrar isso também. Ele é especial. Bom, eu depois que fui estudar marketing, uma vez que a gente começou a trabalhar com marketing digital, pensando, né, que o marketing ia fazer... Você foi fazer faculdade, né? Faculdade. Tipo, todo marketing tem que aprender mais. Lógico, né? Tu tem que especializar na faculdade, eu tenho que saber, né? que eu ainda não sei e tal. E aí, cara, a única coisa que eu consegui aproveitar da minha faculdade de marketing foi o capítulo que a gente falava de marketing digital, onde a referência era o Conrado Adolfo. Conrado Adolfo, que a gente já usava há tempo. Ou seja, você chegou lá e viu que dentro da Luz da Serra a gente entendia mais de marketing muito que a mais. Faculdade. Consegui enxergar plenamente o que é marketing de resultado, né? Que é o que a gente faz, marketing de resultado por conexão, por conteúdo e tudo mais, e o marketing de esperança, que é o que a faculdade ensina. Infelizmente é isso. E aí eu olhei, cara, para que eu quero isso daqui? Que é tudo na esperança, um marketing na esperança que vai dar certo. Mas peraí, esse marketing de conexão, claro que tu trabalha muito mais, tu faz mais conteúdo, mas ao mesmo tempo a conversão é gigantesca. Tudo que se faz no marketing que tu aprende na faculdade é na esperança que alguém venha ver. Então, entra, né? Fazer um folder. Vamos botar um outdoor. Gente, isso aí não... Desculpa, gente. Dá a impressão que... E aí só a empresa grande que pode fazer.
Não a empresa que já se estabeleceu, aí pode. Ah, o branding da empresa, aí pode. A empresa está começando? Não, tem que trazer resultado rápido, né? Aí o que acontece nessa caminhada lá, né? A gente escreve os livros, então monta a editora, logo depois a gente monta o site, monta uma plataforma EAD, monta um e-commerce e logo depois vem para nós então a questão do fórmula de lançamento, né? Que aí realmente muda a nossa história, através do fórmula de lançamento, muda a nossa história. O Érico Rocha que começou a mudar muito a forma como a gente pensava, né? E até então, até esse momento, eu já vou chegar porque tu fez uma pergunta específica para mim. Onde é que entra a espiritualidade na nossa empresa? Eu já vou falar. Por que eu precisei criar esse contexto? Eu acho que ficou um pouco extenso, mas... Não ficou não, sabe por quê? Eu acho que é interessante, eu fiz uma pergunta para ti, não sabia a resposta. E daí, enquanto você respondia, eu falei, claro, então começa... Eu já vou fazer a ligação agora. Começa no propósito, na fundação. Aí que tá, mas veja bem, eu vou ter uma empresa espiritualizada se eu não tenho colaborador? Que empresa é essa? Não. A gente estava se espiritualizando, a gente gostava e estava cada vez mais crescendo. Eu, tu e Pati. Até que a gente precisa ter uma secretária. Aí começa, a gente tem que criar o quê? Bom, o que nos norteiam? Os nossos valores, os nossos princípios, a nossa missão. Tem que levar para outras pessoas. Aí começa a questão de ter uma empresa espiritualizada. Contratamos uma secretária, aqui funciona assim, a gente gosta assim, gosta assado, assim que a gente vive assim, os nossos valores, assim que a gente... Não é? Aí começa a questão da espiritualidade. Mas qual é a principal referência ou diferença? Cara, olhar... A gente sempre tem isso claro, se a gente ajuda as pessoas a evoluir espiritualmente, a se desenvolver, eu tenho que olhar primeiro para dentro, para depois para fora. Então, primeiro eu, depois a pessoa mais próxima, depois para fora. Então a gente começa a desenvolver uma empresa espiritualizada com princípios e valores voltada à área da espiritualidade, que é o quê? Não tem conexão ou conotação religiosa, mas ao mesmo tempo é o estado de espírito. Ser caridoso, olhar a pessoa de uma maneira diferenciada, saber que a gente está ali para ajudar. Então a gente tem que ter compaixão, entender vários princípios, entender sobre espiritualidade, esoterismo. E aí começa uma busca desenfreada pelo estudo, pela captação de informações para que a gente possa multiplicar. É uma espécie de consciência que a gente tem para tomar decisão. Por exemplo, a gente tem muito mais paciência com a oscilação de um colaborador do que o normal. Com certeza. Aqui, não é só resultado e pronto. E aí o que acontece? A gente cuida tanto, investe tanto e se torna pessoas próximas. Para ter uma ideia assim, por exemplo, hoje a nossa empresa, se eu não me engano, tem em torno de 80 colaboradores. Eu acredito que uns 5 colaboradores desses 80 eu não entrevistei. A pessoa não entrou aqui através de passar por mim. Certo. Porque para mim é importante eu conhecer a pessoa que eu estou trazendo. Porque aqui, como eu quero que as pessoas daqui possam ajudar as pessoas lá fora, através dos treinamentos, através porque às vezes as pessoas pensam, mas é o Bruno e a Patrícia que ficam na frente da câmera. Mas para Bruno e a Patrícia chegar lá na pessoa, gente, vocês não imaginam a caminhada que é. É um time muito grande, né, cara? A caminhada que é da informação, do pensamento, na concepção, no criativo, é muita coisa para rolar até acontecer isso. E a espiritualidade está baseada nos princípios e valores que as pessoas vivem aqui dentro. E aí a gente vai profissionalizando isso. Aí entra o ESG, né? Empresa autogerenciável, certo. Onde a gente aprende muito lá com o Germano. E aí começa a nós nos qualificarmos numa outra área que até então a gente não sabia, que é o quê? Ser empresário. É verdade. Isso foi uma coisa que a gente não aprendeu antes para ser empresa. A gente teve a empresa primeiro para aprender a ser empresário depois. Ó, o que foi legal que a gente aprendeu, né? A gente tinha uma base da indústria, então a gente sabia como é que funcionava lá. Mas, cara, quando eu escrevi o livro, vamos ser sinceros, eu escrevi o livro primeiro, depois eu aprendi o que era ser um autor. Com certeza, foi assim, surgiu assim, como é que eu divulgo um livro? Você tem que sair e falar. Então tem que ser palestrante também, não sabia? Não sabia que era assim, E aí vai aprendendo as coisas, então eu não planejei nada. Por exemplo, só fui, cara, tu já dava palestra, dava curso, mas mesmo assim não deixou de especializar. Não. Foi lá com o Chine Chique, fez aquela imersão com ele, né? Fora outros que eu fiz também. Então, cara, e sabe o que é o mais maluco, Bruno? A gente não para. Nunca parei. Não para. Aí, do mesmo jeito que a gente tinha que aprender muito para ser um bom terapeuta, tá sempre estudando, para ser um bom palestrante, né, da área das terapias, como é que funciona hoje? Nos tornamos empresários, hoje somos um exponencial, aí somos referência, mas ao mesmo tempo não para de estudar. Porque a gente criou artifícios para continuar estudando. Um desses artifícios é o nosso grupo de maior impacto e de maior custo, que é o Mentes de Alta Performance. Nosso Mastermind. 10 anos aí nós estamos entrando.
Que é o quê? Ano que vem, Cara, 10 pra anos. gente poder levar tecnologia, pra gente poder trazer novidade. O Bruno tá em outros masterminds, a Patrícia tá em outros masterminds, onde coleta muita informação para trazer para esse grupo. Então, verdade. continue estudando. Então, estudar a gente não para. Quem trabalha em qualquer meio, seja na indústria ou não, tem que estar sempre estudando, porque senão tu não traz novidade pro teu chefe. Que nem tu fala lá na área de prosperidade. Como é que tu vai agregar valor para você, para te ter aumento de trabalho, se tu não tá fazendo a tua parte? Não é? E aí a gente começa muito forte nessa área da espiritualidade, até que num certo momento a empresa vai crescendo e a gente sempre olhando muito pelo funcionário, pegando referências positivas, como por exemplo o Hotmart, né, que é o nosso parceiro. Eu sempre gostei muito do pessoal do Hotmart, da empresa Hotmart, dos sócios, é óbvio, né, do Bicalho e do JP, mas porque os guris são sensacionais, mas muito mais do que isso, por causa da mente que eles têm de ser uma empresa gigantesca hoje e ser uma startup ao mesmo tempo. E trazer benefícios, trazer coisas que façam com que o funcionário esteja feliz ali dentro. Então, a gente aqui, por exemplo, na empresa, tem a questão de ter o Open Food e vários outros benefícios. Até que chega num certo ponto nessa caminhada, que eu acho que foi em 2017, 2018, por aí, que foi o nosso, acho que era a primeira premiação que a gente teve do Great Place to Work. Eu acho que essa daqui, tem o ano aqui? 2020, vê se tem antes do 2020. 2020... 2019. 2019. 2019, né? Primeira edição. A primeira edição da Serra Gaúcha. Primeiro lugar. Então, a gente ganha um troféu do Great Place to Work, né? Como é que a gente consegue... Isso daí foi uma coisa comemorável, Não, né? olha só para explicar pra galera como é que isso aqui aconteceu. Isso daí, cada ano fica mais difícil. Como é que aconteceu isso daqui? Foi o seguinte, a gente já criava sempre grandes incentivos para que a pessoa viesse trabalhar com a gente, para a gente reter o funcionário aqui. Então, a questão de enxergar o funcionário de uma forma diferente, as bonificações. Bom, a gente já tinha uma visão assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse assim para na época, a pessoa responsável pelo RH, hoje nós não temos mais RH, né? Hoje a gente tem um setor de cultura e inovação, onde um subsistema é o RH. Na época era só o RH. Falei com a head lá do RH e disse para ela, cara, o que mais que a gente pode fazer? A gente dá tanta coisa pro pessoal. E a ideia é que a gente saísse naquela revista Você S.A., que era impressa, lembra? Na Exame, Você S.A. das melhores empresas. A minha ideia era essa. Daí eu pedi pra ela, ó. Mas hoje em dia essas revistas quase não representam nada. Não existe, eu acho que nem existe mais. A Exame eu acho que existe online. Mas que quem a gente se conhece que lê? Ô, Lucas, você lê essas revistas? Você não conta, você é dos anos 60, 70. Não, né? Nem eu também. Pois não tem mais, né? A gente não tem. Eu quero dizer que tem um monstro aqui. Quantos anos você tem? Ele tem 25, mas nasceu na geração errada. Né? Não, ele é muito bonzinho, Deus o livre. Não. E aí, o que acontece, cara? A gente, então, eu queria, né, essa referência junto na revista Você S.A. ou mesmo na Exame. Aí eu pedi pra ela, vê o que a gente pode fazer para sair nessas revistas. Eu gostaria muito, me gera muito orgulho de ter uma empresa que tem esse respaldo e também essa questão de notoriedade. Tipo, sai na revista, aparece no Brasil todo. Olha lá a empresa dos caras. E daí eu perguntei para ela e disse, olha, chefe, nessas revistas é legal, mas tem uma outra coisa que é muito importante dentro das indústrias, que está crescendo cada vez mais, que é o GPTW. Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que era GPTW. Aí ela veio me explicar, não, é assim, é uma empresa do mundo todo que faz a análise através da vontade dos funcionários, da qualidade... Isso era uma coisa assim, tipo um sonho impossível, né? Do quanto é a qualidade que os funcionários sentem da qualidade de trabalhar ali, por tudo que a empresa representa. E eu, então legal, bota a gente lá, a gente tem que pagar, eu perguntei, né? A gente tem que pagar? Chefe, não, é uma aplicação. Você tem mas que fazer legal. Só para ter a auditoria, você tem que pagar. É tipo a pessoa que vai cadastrar para participar de um campeonato, isso, a mesma ou de um coisa. Vestibular, perfeito, ela tem que assim mesmo. Começa pagando. E lá no início era pior, né? Porque como é que era? Tinha que fazer um dossiê de boas práticas. E depois uma votação sigilosa, que a votação é sigilosa, a empresa não sabe quem colocou a resposta ou votou, não tem que ser assim, né, para que tenha imparcialidade, porque a ideia do GPTW não é você perseguir o funcionário dentro da empresa. Ele votou ruim lá, eu vou demitir ele. Não, ele colocou a visão dele. Então, ele tá te dando a oportunidade, no mínimo, de tu refletir. Tá, isso daí você pulou aquele problema, uma parte, ou seja, quem tá no prêmio submete a própria empresa para que os seus funcionários validem a própria empresa. Isso, os funcionários votam e validam. E o prêmio tem que garantir que o Lucas, por exemplo, pode falar mal ou bem
à o que ele vontade, quiser. sem sofrer represária. Lucas, você fala mal, depois a gente vai se ver lá fora. Vamos conversar. Sem falar mal, e ele sabe, ele pode falar mal à vontade, a gente não tem acesso a essa Porque informação. a questão é a seguinte, Bruno, se tu investe tudo isso, como é que a pessoa vai falar mal? Se ela está falando mal, tem alguma coisa errada. A pessoa Não vai é sentir, propriamente com a empresa, senão vira uma entende? ditadura. Ah, você gosta do seu governo? Ah, eu gosto. Ah, eu Nossa, Venezuela amo. é maravilhoso. Eu amo. Aí não vem é o outro assim. lá e... Porque como Maduro, né? como é que é a interpretação nossa enquanto empresário? Cara, a pessoa colocou tudo isso aqui. Será que é mesmo? Ô, pessoal, vamos averiguar, ver se é isso aqui mesmo, porque não é a nossa empresa, isso não é a nossa empresa. Então é um ponto positivo. E nunca se vê isso como uma crítica negativa. Ah, uma crítica negativa a pessoa fez lá. Não, ela fez uma oportunidade de melhoria. É essa a visão que tem que ser. A pessoa está dando a oportunidade para a gente fazer algo diferente. Então é nessa visão. Aí quando a gente então coloca, né, submete a empresa para essa votação, vem uma surpresa que eu nunca esperava, que é essa daqui, ó. A gente acaba sendo o primeiro lugar, né, melhores empresas para trabalhar na Serra Gaúcha na primeira edição. Foi aquele do jantar, né? A gente foi no jantar, a mulher falou, primeiro lugar, Luz da Serra, na Serra Gaúcha. O pessoal começou a gritar e eu... Não, foi muito maluco, porque foi assim, ó, gente, a gente queria convidar vocês para vir no jantar, porque vai ser votado as 3 melhores empresas, e vocês estão entre elas. Eu achei, puta, terceira já vão soltar foguete. É, top 10. Porque top 10 já vão soltar foguete, ó, que legal. Porque funciona assim, ó, tu é certificado. Se tu vai ganhar primeiro, segundo lugar e prêmio... Certificado tu já é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Ponto, é isso. Já é um puta filtro. Já é demais, tá? E eu me lembro que lá na época, acho que era 75% de positividade, digamos, tá certificado. Nessa primeira votação, a gente ganhou esse certificado e a nossa pontuação, se eu não me engano, foi 98. Caraca. E a gente não sabia, óbvio, né? Só vai saber lá. E daí chamaram a terceira. Daí a gente bateu palma. Tu tava lá, a gente tava lá, né? Ah, que legal, terceira. Gente, não é terceira, então deve ser segunda. Chamaram o segundo. Não era a gente. Aí a gente ficou louco. Pá, e daí nós levamos, era 46 funcionários que a gente tinha. Levamos todos os funcionários, foi todo mundo bonitinho de gala, de terno, todo enfeitadinho. Foi todo mundo, não foi todo mundo, eu acho. Eu acho que foi, enchendo um ônibus mais uns carros. Um ônibus, foi um ônibus inteiro, cheinho. Era um jantar bonito, todo mundo bem vestido. Ah, não, chique, o negócio chique. As mulheres, as meninas, tudo alinhadinha, de vestido, cabelinho, não. Maquiagem não foi show, foi mesmo. E aí então, gente, a ideia era experimentar e entender o que a gente podia melhorar, ganhamos o primeiro lugar. E se eu não me engano, nessa mesma edição, deixa eu ver se é isso. Não, a gente ganhou o primeiro lugar e no Rio Grande do Sul não ganhamos nada, ou ganhamos e não sabíamos, né? Ou não sei se tinha essa conexão. Não, era a melhor empresa para trabalhar na Serra Gaúcha e a 14ª do Brasil, uma coisa assim. Uma coisa assim. Tá aí em algum lugar. Sempre a gente ganha prêmio pelo Rio Grande do Sul e a gente ganha prêmio pela Serra, Rio Grande do Sul e Nacional. E Nacional, isso. Então, o que acontece? Na segunda vez, então, aí sim. Na segunda edição, que foi em 2020, aí sim, a gente ganha o primeiro lugar na Serra Gaúcha, segundo lugar no Rio Grande do Sul, vê se não tem aí. Não tem edição? Terceira edição, terceiro lugar, Luz da Serra Virtual, Serra Gaúcha, esse aqui. Esse aqui, vê se esse aqui é 2020, né? Eu não sei se todos estão. Tu enxerga aí que eu tô sem óculos, 2020, eu tô seguindo. É. Então, a gente ganha o primeiro lugar na Serra Gaúcha e o segundo lugar no Rio Grande do Sul. Aí sim, 14º no Brasil. Bah, aí a gente ficou grandão. 14º do Brasil. Isso. Aí nós ficamos grandão, né? Isso até 100 empresas, 100 funcionários. Até 100 funcionários. Do Great Places podiam voltar esse ingresso, esse aqui é mais bonito. Mais bonitão, né? E aí todos dali pra frente, daí 2019, 2020, vê se tem 2021 aí. 2021 aqui, ó. 2022. 2022 não temos. Não temos? Esse aqui é qual? Esse grandão aí? Nós ganhamos 2022, né? Qual, esse aqui? Esse grandão, é que ano? Esse é 2019. 2019. Esse é 2019. Tem uns que não estão aqui, né, PH? Eu acho que não estão todos. Eu acho que 2022 a gente não ganhou. Não, mas teve um ano transição. que a gente não ficou entre o terceiro lugar na Serra Gaúcha e nem tampouco até o 5º no Rio Grande do Sul. Foi em 2022. Fomos certificados sim, somos Great Place Award mas todos não pegamos os anos, pódio. Mas não pegamos pódio. Que foi no momento que a gente precisou mexer internamente. Pô, é uma empresa com fins lucrativos. E foi o pós-pandemia que deu uma queda financeira terrível, lembra? E é uma empresa com fins lucrativos. Apesar de a gente ser uma empresa espiritualizada, tem os fins lucrativos. Louco, a gente tem os nossos fornecedores para respeitar o pagamento. Não, ela visa lucro, só que ela vê o lucro dentro de éticas e conceitos espiritualistas. Essa que é a diferença. Essa é a diferença. Não é dinheiro a qualquer custo. Aí 2023, eu acredito, né, que a gente... Todos os anos a gente certificou. Tanto que, se olhar na nossa recepção e tudo mais, tem lá a placa de certificação.
E esse ano, então, de novo, a gente já está certificado, né? Só que a gente não sabe que pontuação nós vamos ter ainda, porque sai lá por final de outubro aí, que a gente vai saber se ficou bem colocado para ganhar pontuação. É só final de outubro? É, final de outubro. É. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, é assim que se cria uma empresa espiritualizada, é olhando pelo funcionário, criando bonificação. Mas é uma via de mão dupla. Tu dá, mas tu cobra. Não tem como ser diferente. Claro. Com isso tem a responsabilidade. Mas com gera isso reciprocidade. Quando você é cobrado, você lealdade. fala, eu tô junto porque... Responsabilidade, lealdade, comprometimento, várias questões que são feitas de mão dupla, né? Um dos nossos maiores desafios hoje dentro da nossa empresa é retenção. Porque hoje está muito volátil essa questão de trabalho, principalmente bagunçou demais durante a pandemia com essa questão de home office. E, cara, nós não somos uma empresa de home office e é uma tendência mundial de todas as empresas que eram home office voltar para dentro do trabalho, por causa da natureza humana, por causa da questão de time, por causa da... Nós ainda, apesar de pandemia, nós somos seres humanos. Precisa o olho no olho, precisa o toque, precisa do time reunido, precisa da energia que se cria disso, sabe? E nós aqui não somos diferentes. Então, foi baseado nisso tudo que a gente acabou sendo uma das referências, né? Se tornando um top player no mercado digital, usando o mercado digital, foi o que aconteceu em 2013 em diante. Dados importantes da nossa empresa, né, Bruno? Eu me lembro que quando a gente, então, entrou forte no marketing digital, que fez a transição, que nem eu contei, tu e a Paty não aguentavam mais de tanto dar curso e viajar para lá e para cá, a gente entra para o mercado digital, dentro de um ano, a nossa empresa cresce o faturamento 52 vezes. Não é 52%, são 52 vezes. Por exemplo, se faturava 1.000, passou a faturar 52 mil. Aí é muito maluco, porque dentro de 2 anos a gente sai do simples e passa a lucro presumido. E aí começa a escalar. Legal pela questão do alcance que a empresa alcança, né? Tipo, mas muito mais do que isso é o número de pessoas que a gente impacta, a transformação que a gente traz para o mundo. E aí começa várias referências positivas, né? Que são, por exemplo, a nossa editora, o crescimento, o nosso site, a nossa plataforma EAD, a quantidade de pessoas que trabalham conosco. Uma coisa que eu amo também é o poder da gente de fazer caridade também. Isso me dá outra senso de dignidade, né? A outra coisa. E aí, normalmente, as pessoas pensam, né? Deixa eu botar pra cá. Normalmente, as pessoas pensam que essa questão de caridade, quando se fala, e tu bate muito nisso, e eu acho muito importante sempre falar sobre isso, com a mão que se dá... Como é que é, Bruno? Tem um ditado, né? Quando uma mão dá, a outra não fica sabendo. A outra não fica sabendo. Cara, para nós não funciona assim. Porque se nós somos referência, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar nisso, né, de ser um doador, de ajudar, ter compaixão, a gente sabe que o mundo seria muito melhor, vai ser muito melhor. Então, sim, a gente tem uma verba. Eu sempre digo que uma parte do que a gente gera de receita, uma parte, e, cara, não é porque está na Bíblia, mas é porque, pela lei, que é uma das leis que não tem erro, que é a lei da atração, a lei do sucesso. Se tu faz a doação, de uma maneira ou de outra, isso reflete para você. Você doa, isso retorna. E uma das coisas que eu mais me orgulho hoje, de poder ir num restaurante, tipo, não precisa olhar lá o preço no cardápio, mas quando terminou de comer, a comida foi boa, foi bem atendido, uma boa gorjeta pro garçom. Não, sem contar que tu paga almoço pra todo mundo também, né? Não, isso aí é uma coisa mais pessoal, assim, mas eu gosto de retribuir. Nisso, nós vamos almoçar hoje. Mas não vou pagar do almoço. Então, eu acredito muito que É muito bom mesmo. Todas essas questões, e uma das coisas que a gente incentiva os nossos colaboradores, agora com essa questão das enchentes, todos os colaboradores apoiaram e ajudaram muito, né? E a gente teve, através da nossa... atitude de fazer doação, várias pessoas que de repente estão nos assistindo, que doaram também, nos ajudaram, que trouxe uma transformação gigantesca na vida de muitas pessoas. Viu? Tu deixou eu falar, não parei mais. Mas é isso, eu quero só ouvir você falar, porque eu não paro de anotar aqui. PH, então é o seguinte, a pessoa que está nos vendo, você que é terapeuta, muitos dos nossos clientes são terapeutas, você que é empresário, mas que está querendo ver que tem que ter mais propósito da sua empresa, talvez você não tenha começado do jeito certo. Você acha que uma empresa que não começou do jeito certo, você acha que como que ele pode fazer para ir começar a colocar esses princípios? Porque parece que eu posso ouvir alguém pensando, se eu começar a ser assim, a pessoa não entendeu o que você falou, vamos supor. Se eu for assim, então vou ser bonzinho demais, meus funcionários vão montar em cima de mim. Número 1, é o que nós vamos escutar. Se eu elogiar demais o Lucas o Axel vai subir em cima de mim. Não, eu não posso elogiar. Cara, eu não tenho esse negócio de não pode elogiar. Eu elogio e pronto, sabe? Se eu não elogiar, o cara monta em cima de mim. Que mais? No mundo cruel, não vem com esse negócio, não. Eu tenho que sonegar imposto, Bruno.
Como é que eu vou ser uma empresa Falou. espiritualizada? Acabou de falar. Eu tenho que sonegar, porque senão não dá. Como que é isso para que essa mentalidade do brasileiro... Bruno. E eu não vou culpar o brasileiro. Eu vou dizer que assim, o sistema é bruto, né? Mas o sistema é o que está na cabeça das pessoas. O sistema não é um monte de gente trabalhando, é um monte de gente pensando. Olha só, vamos lá. Agindo. Se o que nos guia são princípios e valores, a gente tem que ser o exemplo. Então, desde que nós começamos o Luz da Serra, não existe jeitinho. É uma coisa assim, ó, que é uma tendência do brasileiro a dar jeitinho. Isso é um princípio aqui dentro da empresa. Não existe jeitinho. Aqui não tem jeitinho, cara. É não querer dar aquela despertão, sabe? O que a gente faz dentro da lei. É isso, sabe? Não tem jeitinho. E, cara, assim, ó, o que eu vejo como o maior exponencial nosso? Porque eu vou te dizer que várias vezes eu tentei dar jeitinho. Sou obrigado a assumir. Que de maneira, vou te dizer, quando, por exemplo, as pessoas, nossos funcionários vão ganhar uma comissão gigantesca, a gente tem que colocar na folha de pagamento porque não dá para pagar por fora. Não dá. Entende? Tá errado fazer isso. E tu paga pra pessoa ali aquele valor que ia ser 10 cai para 6. Isso dói em mim. Porque eu quero pegar esse valor e dar pro meu colaborador que fez esse número, que cresceu, que fez a gente crescer. Entende? Agora, se você estivesse pagando 300, 400 de imposto, mas vendo asfalto, rua, creche, polícia, polícia, segurança, não, você ia pagar feliz, né? Então, é uma coisa minha, tá? Mas onde é que é o exponencial? Patrícia Cândido. Não. Se a gente está aqui na terceira dimensão, encarnado nesse momento, a gente tem que seguir as leis e as regras do momento. Então não tem jeitinho. Por exemplo, eu não vou tirar nota de tudo, que daí eu só nego um pouco de imposto. Deus o livre! Como que tu vai fazer isso? Não dá, né? Não tem, né? Então, são através dos princípios e valores que guiam e mostram que a gente não pode ter uma mente escassa, uma mente medíocre. A pessoa com a mente medíocre, e assim, a pessoa pobre de espírito, né? A pessoa com a mente medíocre, a pessoa com a pobre de espírito, é a pessoa que está sempre tentando dar um jeito e ganhar vantagem. Sempre tentando passar alguém para trás e ganhar vantagem. Você sabe que eu consigo escutar algumas pessoas falando, muito bonito o que vocês estão falando, mas se eu fizer isso eu quebro. Então o seu negócio não pode existir. Não pode existir, tá tudo bem. É triste eu te falar isso, mas o seu negócio não pode existir se ele precisa sonegar para viver. E tá tudo bem, se não pode existir assim, monta um outro, zera esse, fecha e começa outro do zero. Aí sim, começando com princípios, com valores, né? Pensando como ajudar cada vez mais as pessoas, como fazer para que essa questão de tu doar, isso voltar para você acontecer. Mas tem uma coisa também. Nós, sempre, acho que do ponto de vista de conceito de prosperidade, a gente começou certo, mas a gente teve uma fase da nossa vida que a gente era muito brando. Tudo era para fazer bem para o nosso funcionário. Até hoje, vamos ser sinceros, vai parecer que é exagero, mas até hoje eu vou te dizer, eu coloco dinheiro no bolso como um dos sócios da empresa, eu coloco pelo menos 40%, 50% a menos do que eu deveria colocar por conta de tudo isso que o Paulo Henrique está falando. Por tudo isso, Bruno. Por conta de tudo isso, por conta de tudo. Tudo é trabalhado. O Paulo Henrique é aquela pessoa... Como é que tu me chama? Sindicalista. O sindicalista. Porque eu fico sempre defendendo os funcionários. Porque ele é o dono da empresa e ele está sempre defendendo os funcionários. E está certo de fazer isso, mas às vezes é demais. Às vezes o vem a nós, é o vosso reino, nada. Porque é que nem casamento. Se você apertar demais de um lado, espana do outro. Sabe qual é o maior desafio? Eu vou te dizer. Porque a gente era mole no começo. A gente achou um pouco o ajuste, né? Não é questão de ser mole. A gente não estava preparado para isso. Como não está preparado, não se qualificou, tu faz como tu acha que é o correto. Não tinha o manual da empresa espiritualista, né? Tu vai como tu acha que é correto. Sabe qual é o maior desafio? É não deixar teu colaborador infantilizado. Porque em casa, a pessoa chora, lá o nenê chora, a criança chora, o pai e a mãe vão lá e dão para ele. Então, mostrar para ele que ele precisa ter uma recompensa pela entrega dele. Esse é o maior desafio, sabe? Claro que a gente é sempre tendencioso a querer dar até mais do que merece, sabe? Por quê? Por causa da gratidão. Nós somos pessoas gratas. Gratidão faz parte do nosso dia a dia. Pô, se hoje a gente tem a qualidade de vida que a gente tem, a possibilidade, podemos fazer 4, 5 viagens internacionais por ano. Né? Hoje, o que mais nos prende de curtir um pouco mais a vida é a missão que a gente tem. Então, isso faz com que a gente trabalhe muito. Os compromissos que a gente tem faz com que a gente trabalhe muito. Mas a gente conseguiu, dentro de um curto espaço de tempo, que eu acredito que é curto, criar um lastro que nos deixa muito tranquilo para viver o resto da vida. Ontem nós tivemos uma reunião, né, com o pessoal, amigos nossos aí, extremamente extensa, justamente falando disso. As possibilidades que podem se criar, aonde trabalhar não tem que ser pesado, né? Não tem que ser uma coisa dolorida, e é o que a gente preza e mostra para os nossos colaboradores.
Tanto que nós construímos um prédio totalmente voltado para os nossos lighters, para os nossos funcionários. Que o sonho, né, que eu e tu e Paty tinha é de tanto ver nas empresas que a gente trabalhava, as pessoas que chegavam para trabalhar, e aquilo era uma tortura a pessoa chegar para trabalhar, é o que a gente não quer aqui dentro. Então, quer que as pessoas venham para trabalhar que seja leve, que a pessoa se sinta motivada, acorda de manhã está motivada. Para isso que desenvolvemos um prédio, criamos um prédio, onde não está ainda totalmente pronto, não está 100% pronto, mas que já está com a área delimitada, por exemplo, para ter uma academia. O funcionário vai ter uma academia. Ele chega na empresa, vai lá na academia, daí depois ele vai tomar seu banho. Olha só como é a mente escassa, né? Quando a gente for desenvolver os vestiários, né, para tomar banho, depois que os funcionários malham, a gente falou em colocar chuveiro, o mesmo chuveiro que tem nos nossos banheiros lá dos diretores, que é o quê? Com pressurizador, com caldeira. O nosso arquiteto disse que a gente era maluco. Porque é funcionário, para que não bota lá uma ducha Corona? Bota uma ducha Corona lá, para que vai botar água pressurizada, né, com monocomando? Não vai longe. O papel higiênico. O papel higiênico, então, aqui dentro 2 regras que a gente tem. Papel higiênico sempre é neve. E café é melita. Não tem café melita e desde que a gente abriu a empresa pode economizar em muita coisa, mas isso não. Outra coisa, né? Como a gente tem essa questão do Open Food, que a gente libera pra galera aqui comida, coisas que são obrigados a ter marca aqui dentro, por exemplo, maionese, ketchup e mostarda. É tudo Heinz, não é o Derich ou qualquer outra marca. São coisas que a gente preza, que a gente sabe que isso traz qualidade. Então, tem academia, tem um bom vestiário. A pessoa, depois que malhou, tomou seu banho de qualidade, ela vai lá, vai tomar seu bom café. E aí vai trabalhar. Entende? Eu vejo como sendo o ouro, um local, o ouro para trabalhar. E como é que se consegue isso? Cara, não é barato. Mas é um investimento que se faz. Desde que as pessoas não sejam infantilizadas e valorizem isso na contrapartida. O que é a contrapartida? Vai dar uma meta para a pessoa vai cumprir a meta, ela sabe da responsabilidade dela de cumprir. Tanto que muitos colaboradores aqui, principalmente das áreas da virtual, não são pessoas que trabalham, tipo, essa pessoa trabalha das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Não. Ela trabalha quando precisa. Esse pessoal do estúdio aqui, principalmente. É maravilhoso. A Samara consegue organizar com eles, né, que é a coordenadora, de maneira que eles chegam às vezes 7 horas da manhã e saem 11 da noite. Um sai antes, sai depois, no outro dia pega folga e aí vai indo. E aquele ali, eu tava pronto para ter meia-noite. Eu falei, sai pra lá, você quer trabalhar, trabalha. Fica sozinho aí, né? Então é isso, sabe? É esse grau de cumplicidade, né? Tá próximo dos colaboradores. Eu sou uma pessoa que eu tô próximo de todos, dentro do possível, né? E eu acredito que quase todo dia eu consiga, eu desço, dou um abraço em cada um, desejo um bom dia, pergunto se está tudo bem. Eu faço isso, eu, dono da empresa. Vou lá, né? Por que eu faço isso? Porque Bruno e Paty são muito ocupados com gravação, conteúdo, e não conseguem fazer isso, mas eu sei o quanto eu, na posição deles, iria valorizar um diretor que vai lá, dá um abraço, dá um oi, pergunta se está tudo bem. Entende? Sim. Por exemplo, de manhã cedo, terça e quinta-feira, eu chego às 6h30, 7 da manhã, eu preparo café para o pessoal que chega nesse horário. Passo na padaria, compro umas guloseimas, a gente toma café junto de manhã. Terça, quarta e sexta a gente não pode porque o personal vai lá em casa e daí a gente toma café por casa, eu e a Paty, né? Então, esse tipo de coisa. Eu acredito que se tu mostra isso, a pessoa, no mínimo, se ela tem um pouco de discernimento, ela vai te retribuir. Então, eu acredito que a espiritualidade no ambiente de trabalho está coligado a isso também. Com certeza que tá, nossa, é muito bom. Então, você que é empresário, você que quer montar um negócio, o que é fundamental? A primeira coisa que a gente está falando aqui, eu e PH, pessoal, é sobre viver aquilo que a gente ensina. Então, o que é o viver que a gente ensina? É o respeito, a reciprocidade. O que a gente vê também muito, eu tenho muitos amigos nessa linha aí, PH, que eu não vou ficar dividindo lucro. Cara, se soubessem o que a gente divide, o que a gente ganha extra é dividido. Então, é preciso você criar um mundo que você quer ver dos teus governantes. A gente erra, viu? A gente erra. Mas a gente conserta, a gente ajusta, a gente olha, a gente aprende. Às vezes a gente estica a história do Buda, né? Quando o Buda estava no radicalismo, que ele sai do palácio, ele vai viver lá com os sadhus renunciantes. Uhum. E aí ele fica barbudo 5 anos sem comer, e ele fica aquilo, é muito radical. Que ele está sofrendo aí, passa num rio, que é perto de uma árvore onde ele meditava, e no rio o cara tá afiando aquela harpa dele ali, um instrumento musical. E quando ele aperta demais a corda estoura. Quando ele deixa frouxo, faz um barulho ruim. Então ele entende o caminho do meio. Que é nada mais, nada menos que você achar equilíbrio. Então esse equilíbrio você vai ter sempre que buscar. Agora, acima de tudo, o que a gente acredita? Que a gente acredita que se um dia a gente desencarnar, a gente vai para um lugar chamado astral e a gente quer ir para o astral superior. A gente acredita. Lá no filme Nosso Lar tem uma frase, mas tal coisa, tal coisa. E aí o líder fala, aqui os líderes mostram um exemplo.
Eu, a Paty e o PH, a gente quer montar empresas que já sejam o céu na terra. Essa é a verdade. Eu acredito que o céu, o plano espiritual, tem os desafios para viver as missões, as tarefas, que não é só gente no jardinzinho com ervas. E a gente procura fazer aqui, viver de uma forma que a gente, o dia que for embora daqui, vai ser feliz, que foi legal. Né? A gente só tem uma causa trabalhista a vida inteira, e essa causa trabalhista, o processo a gente não perdeu. Então, só para vocês terem uma noção. Por quê? Porque a gente é brando, porque a gente olha o outro lado, porque a gente não quer ganhar em tudo. E outra coisa, nasce de uma sociedade onde o principal valor não é o lucro. O principal valor é a nossa harmonia, a nossa amizade. Então é preciso você decidir bem o que você quer, porque para mim, para o PH e para a Paty, o trabalho é a extensão da nossa missão. Para mim, para o PH e para a Paty, o nosso trabalho não é o lugar para ganhar dinheiro. Porque se fosse o lugar para ganhar dinheiro, o Paulo Henrique não tinha saído da empresa que ele trabalhava com vendas técnicas, eu não tinha deixado de ser químico numa empresa, a Patrícia trabalhava numa indústria alimentícia. Cada um estava lá nas suas empresas, que não tem nada de errado, não é pecado. A gente saiu da nossa estrutura normal para viver uma empresa que manifestava quem a gente queria ser para o mundo. E o dinheiro veio disso. Então, o nosso primeiro princípio é o propósito. E aí depois lucro vem em seguida, certo? Perfeito, é isso mesmo. A gente sempre teve uma coisa que eu acredito que se fosse dizer para quem está nos assistindo, seja aluno ou quem está chegando agora aí, a questão de administração sobre as pessoas e tudo mais, é uma coisa que a gente não tem em mente medíocre nem tampouco miséria. Então, o que a gente faz? É aberto todos os números, não tem segredo. A gente está fazendo alguma campanha para vender algum produto, dentro das áreas tem os televisores mostrando, alguém comprou o produto lá no Hotmart, já aparece lá no televisor. E as pessoas sabem tudo, cara, a gente tudo, não esconde. Fatura, tudo. E eu acho que essa transparência mostra para as pessoas que o nosso foco, ele não está simplesmente no lucro ou ganhar dinheiro. Não, e as reuniões você faz, esse mês para a gente pagar as contas precisa faturar tanto. É jogo aberto. Fala, nem né? sempre a pessoa tem condições e se sente De bem entender. de ouvir, porque, chefe, isso daí é para quem tem, sei lá, casca grossa, bigode grosso. Eu não quero ouvir isso aí que o senhor está falando para mim, é pesado. Isso aí é com você que são donos. Eu me sinto ameaçado quando o senhor fala, tem que faturar tanto para... Cara, mas é assim que a gente joga, né? Porque o que a gente acredita, Bruno? Que nós estamos preparando as pessoas, não só para nos ajudar, mas dando para elas aquilo que nunca mais tira delas, o conhecimento. Se a pessoa consegue passar e estar numa empresa onde ela tem essa abertura, essa visão, a gente está preparando as pessoas para o futuro delas. Por que para o futuro? Porque daqui a pouco essa pessoa pode virar o nosso sócio. Daqui a pouco essa pessoa vai se tornar um empreendedor ou um empresário. E ele já sabe, o mundo não é aquela Disney que vocês estão vendo ali. O mundo ele é diferente. Cara, isso é tão assustador. Olha, você que está nos vendo aqui agora, vou aproveitar que o Paulo Henrique é o cara da editora, ele que cuida desse braço, né? Eu e o Daniel, né? Hoje em dia eu e o Daniel sou conselheiro Camargo. da editora, eu sou lá... Escritor, né? Sei lá como é que eu posso dizer. Não, na parte administrativa. Okay. Deixa assim. Então eu trabalho escrevendo livro, eles trabalham vendendo os livros. Vou aproveitar que ele está aqui, nós vamos pôr uma condição muito especial, esses 2 livros que são livros-chave para você se espiritualizar, entender conceitos sobre espiritualidade, inclusive no Sintonia de Luz. Tem um capítulo sobre espiritualidade e prosperidade total aqui, que vocês vão gostar muito. Esses 2 livros estão numa condição especial só aqui do podcast. Clica aqui embaixo, ou clica no chat, ou no primeiro link fixado. Veja, essas ofertas colocadas aqui no podcast são ofertas com tempo limitado. Eles calculam lá o número de dias e vão deixar por poucos dias com esse super desconto, essa condição de frete. Eu recomendo que você aproveite, tá? Que você aproveite muito, tá aqui. Esses 2 livros vão mudar a tua vida. Qual dos 2, Bruno? Bruno, se eu puder escolher só um, esse aqui é mais para estudante que quer aprender profundamente. Isso aqui é um conceito de o que é espiritualidade. Eu recomendo que você leve os 2. Se você não puder escolher, olha, Bruno, eu não quero estudar a espiritualidade da aula de espiritualidade, pode pegar esse aqui. Bruno, eu quero entender a ponto de saber em mais detalhes, pode pegar esse aqui, tá? Então, uma coisa que eu queria aproveitar para a gente já estar indo para o final, mas antes eu queria fazer um ping-pong. Bem rapidinho, tentar responder o mais objetivo que você puder. Para não te roubar tempo, se você quiser responder longo, fica à vontade. Beleza, não, mas... Tá, uma coisa, nesse caminho de formar uma empresa, você, gestor, que tem tantas coisas que você fez, um erro que você acha que você cometeu? Para que quem está vendo não cometa. Que difícil. Eu tenho muitos erros, né? Mas quando a que gente tem que pensar, cabeça. não... Algum que você acha que vem à cabeça? Se você estivesse começando a empresa hoje, o que você não faria? Eu acho que organizaria
diferente a questão dos times. A gestão dos times fazer de forma diferente. Certo. Onde ter líderes, né, preparar cada vez mais, investir cada vez mais nos líderes, para poder desafogar todas as tomadas, chegar mais pronto às tomadas de decisão, porque hoje eu participo muito das tomadas de decisão, eu construo as tomadas de decisão, e eu gostaria que chegasse mais pronto. Incrível. Você acredita que a gente acaba centralizando muito e não treina o líder para ele descentralizar pra gente? Porque como eu sou muito participativo, eu sempre digo, cara, deixa eu te ajudar a resolver. Entendeu? Eu sempre digo pro funcionário, vem cá, eu te ajudo a resolver. Claro, e claro, eu explico, eu não resolvo, eu explico como é que se resolve. Mas se tu for olhar isso para 10 funcionários é uma coisa, agora para 80 é diferente, entende? Não tem nenhuma dúvida. Se eu for olhar isso por uma área específica, porque hoje a gente tem isso dividido, né? Eu sou o diretor financeiro e sou o diretor comercial. Ao mesmo tempo, eu ajudo em todas as outras áreas, mas as minhas atribuições principais são essas duas. Se eu tocasse essas duas e cuidasse, já estaria de bom tamanho, mas eu cubro todas as outras. Parte de evento, parte da virtual, todas as outras áreas. Tá. Cultura e inovação, financeiro, então todas as outras áreas que envolvem. Agora, de ordem pessoal, se você, o Paulo Henrique de hoje, com a idade que você tem hoje, se você pudesse voltar, uns 20 anos atrás, o que você gostaria de falar de ordem pessoal para o Paulo Henrique? Que teu comportamento mudou e que tu demorou 20 anos para começar a entender. O que você podia voltar lá no teu e falar, Paulo Henrique, não liga para isso, ou atenção aqui, ao invés de, o que você mudaria? Eu cada vez mais deixaria claro para mim que quantidade não é qualidade. O que eu quero dizer com isso? Quantidade não é qualidade? No seguinte sentido, não é porque tu tem um time gigante que tu vai ter um bom faturamento. Às vezes, ter um time enxuto te dá muito mais lucratividade, muito mais resultado do que um time gigante. Mas é uma coisa que tipo assim, era um chamado através do crescimento, do desenvolvimento. Tanto que a gente fez um prédio aqui, que é a fonte, que é o prédio Luz da Serra, onde tem 250 postos de trabalho. Então, a gente está com quase 90? Uns 80 e alguma coisa, eu não tenho o número certinho, mas 80 e poucas pessoas. Um pouco, né? Então foi isso, sabe? Essa questão para mim é uma das coisas que mais pega, assim. Tipo, não tem que ter um time gigante. Tu tem que ter lucratividade. Esse é o ponto principal. Acredito que para esse ano a gente está muito assertivo nisso, da maneira como a gente desenhou desde o ano passado. Ou seja, esquece métrica de vaidade. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um YouTube só com 10 mil, vocês têm um de 1 milhão. Cara, você não tem interessa. Com 2 mil pessoas, mas 500 estão conectados com você. Interagindo. Ou eu tenho uma empresinha pequena, mas isso ela é lucrativa, ela é boa. A gente fala muito aqui de encontre a sua própria definição de sucesso. Legal, o Paulo Henrique, mas do ponto de vista pessoal, individual, ser humano, o espírito, o serzinho que está em você. O que você, como um homem, uma pessoa que está aqui na vida evoluindo, que você gostaria de falar para o Paulo Henrique de 30 anos? Cara, aproveita mais. Aproveita mais. Curte mais, aproveita mais. Tira essa carga de responsabilidade. Diminui essa carga de responsabilidade. Te identificou, né? Esse é um desafio. Você sabe que a Hora Master me transformou, né? Uhum. Porque é uma coisa assustadora. Pressão de 80 livros, 80 livros, 80 livros. Cara, eu já faço vídeo, já faço Mas por que 80 livros? Explica aí. Porque foi uma intuição que eu recebi, né? Que tinha que ter 80 livros. Que eu tinha que escrever até o final da vida. Eu não duvido que eu chegue até lá, mas não com essa pressão. Porque, por outro lado, eu diminuí a pressão de fazer mais livros, mas aumentei por Casa de Luz todo dia, episódio, curso novo, eu e Paty gravando coisa nova. Então a gente e a gente não vai parar. Esse canal. E a gente não vai parar, né? Cara, mas pensa, um ser humano que até hoje não sabe se a ansiedade é com C ou com S. Escrever 30 livros é quase um milagre, né? Tá, agora aquela pergunta de Miss Brasil. Você já viu o concurso de Miss Brasil? O que você quer para o mundo? World Peace. Paz mundial. World Peace. Yes. Imagina que você viu a final da Olimpíada. Não sei se tu viu, eu não vi. Não vi. Vamos pensar a Copa do Mundo, de alguma que o Brasil foi campeão, que está todo mundo feliz. Uhum. E aí tem aquele cerimônia de encerramento da Copa. E na cerimônia de encerramento vai tocar a Jennifer Lopez, a Beyoncé, ou vai tocar o Rapa, ou vai tocar a Anitta, sei lá, essas pessoas que tocam em final de evento. O Rapa não, né? Não. Mas é que eu sei que tu gosta do Rapa, do Falcão. Então, vamos imaginar que ao invés de chamar um cara lá famoso, o Justin Timberlake, chamam você. Você não vai cantar. Você tem 2 ou 3 minutos para você falar o que você queria que o mundo ouvisse, assim, e que você acha que o mundo não está ouvindo, que ia fazer diferença. Se você tivesse 3 minutos do microfone do mundo, o que você queria falar para a humanidade? Que as pessoas tentassem se conhecer mais, fizesse terapia. Hoje em dia a terapia ela é colocada como... Que bom. Porque as pessoas hoje colocam a terapia como sendo algo para maluco. Os malucos lá. Eu não sou maluco, para que eu vou fazer terapia? Cara, terapia é autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, né, tu consegue ser uma pessoa melhor, viver melhor.
Normalmente, numa terapia, tu consegue falar coisas pro teu terapeuta que tu não fala pra tua esposa, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu marido. Tu não tem essa liberdade, tu não pode mostrar essa fraqueza. E na terapia, não. E cada vez que tu consegue, né, cada vez que tu consegue mergulhar nessa questão, não, deixa eu me conhecer cada vez mais, você só tem um resultado. Você é mais feliz, ou você se torna uma pessoa, né, mais feliz, mais saudável e mais próspera. Não tem como ser diferente. Então, é isso que eu diria. Faça terapia, tente se conhecer mais. Eu vou falar com certeza. Se eu não tivesse feito terapia e cursos terapêuticos, os cursos terapêuticos são terapias também, né? Sim, com certeza. Eu acho que os nossos treinamentos todos são terapia, certo? Sim. Você que é nosso aluno concorda, né? E a gente forma novos terapeutas, né? Por exemplo, hoje, antes de chegar aqui, eu gravei o Aura Day do dia. Então, eu fiz terapia com os alunos da Aura Master. Eu acho que meu casamento não existiria. Eu estaria morto porque eu passei por um processo de quase morte no acidente. Eu tenho certeza que muitas coisas eu não veria. Então, o que o Paulo falou é verdade. Cara, se limpa de mágoa, de medo, não transfere para remédio, vai fazer tua parte. Decisões não do terapeuta o governo é ruim mesmo, mas sempre foi. Então não é lado A, lado B, sempre foi. Desde que eu nasci, as pessoas reclamam do governo que é ruim, que é corrupto, que não faz nada pelo povo. Eu morei numa cidade, num bairro, quando eu fui morar, hoje evoluiu, melhorou, mas não era esgoto a céu aberto, ali na rua de baixo. As melhorias do governo não chegavam para as comunidades mais pobres, onde eu morei. E assim até hoje, não melhorou, não dá para se esperar do governo. O governo é um reflexo de quem somos, é um bando de gente desonesta e corrupta, mas... Que é reflexo da população, é reflexo do que nós somos, vamos melhorar quem a gente é, porque logo, logo vai chegar lá. Agora, PH, aquela perguntinha marota para encerrar. O que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Sério? O que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar do livro Evolução Espiritual. Então, fique à vontade. Cara, olha só. Existem alguns exponenciais dentro da nossa editora. Alguns livros que, pra mim, tá? Tô falando... Porque essa questão é muito pessoal, né, Bruno? É tipo assim, ó. Como é que tu vai falar mal de um filho teu? Tu não vai falar mal, Bruno? Principalmente abertamente. Tu vai falar pro teu filho. Você pode até falar pra ele, né? Vai falar direto pro filho. Mas não, tu vai falar abertamente. Agora, eu vou falar algo. Esse livro aqui, ó, Evolução Espiritual, pra mim, é um dos melhores livros que você e a Paty já escreveram. Isso aí é uma coisa, né? Por quê, cara? Tu falou dele ali, Brando, né? Mas eu vou dizer, ele é um manual de autoconhecimento. Ele é uma coisa mesmo. E a maneira como ele foi desenvolvido é para grupos de estudo. Eu já tive relatos, né? Como eu cuido dessa parte, eu tive relatos de centro espírita que usam ele como referência. Por quê? Tem o capítulo, no final do capítulo tem uma reflexão e tem lá perguntas para te desenvolver junto com o teu grupo de estudo. Sim. Então esse livro aqui tu consegue montar grupos de estudo com ele, cara. Tipo assim, ó, os livros... E tem a orientação toda no começo, nas primeiras páginas. Explicando como é que tu faz o grupo, né? Então, pra mim, esse livro, o livro da Fito, né? Esse livro, o livro da Fito e o livro da Aura Master, que não é comercializado, pra mim, assim, são livros maravilhosos, sabe? Esse livro aqui é difícil... é difícil não ter ele, é difícil não ser teu livro de cabeceira. Se tu faz a aquisição, é difícil tu não deixar ele do lado para acordar de manhã. Deixa eu ler esse capítulo aqui. E todo dia tu aprende algo novo com ele. Mesmo que tu leia o capítulo que tu já leu, a tua interpretação se torna diferente. Por quê? Porque ele é um apanhado de informações de muito significado. E tem outro também, né, que eu sou suspeito em falar, mas é o Grande Mestre da Humanidade. Não, aquele é um dos top 5 livros da minha vida, né? Aquele livro da Patrícia, ela leu mais de 300 obras para escrever aquele livro. O livro é um compilado, né, de informações de 50 grandes mestres que fizeram a mudança no mundo através da ação compassiva. Você sabe que eu e a Paty, a gente conversou esses dias sobre isso? Eu falo, Paty, a vida que a gente leva hoje é muito diferente que no começo da nossa carreira, que a gente ficava em casa, consultório em casa. Só era aquilo, não tinha internet, não tinha tanta distração como tem hoje. E a gente fala, Paty, vamos falar sério, a gente não escreveria um livro como a gente escreveu se estivesse começando hoje. Acredito que não, né? Tanto o Fito quanto o Grandes Mestres foram livros muito sacerdotais, de dedicação, de abstinência de outras coisas. Por exemplo, quando você se dedica a escrever um livro desse, tua agenda para, teus outros interesses param. E você não tem de onde tirar o dinheiro. É verdade. Que eu e a Paty era quebrado quando escreveram esses livros. Não, como é que a gente vendia o livro, lembra? Não, antes de vender... Você não está trabalhando, não paga suas contas, você está escrevendo um livro. Olha que troço desaterrado. É que nem às vezes as pessoas lá, eu já vi parente da Paty perguntando pra Paty, Paty, além de escrever livro, tu trabalha? Eu já vi parente da Paty perguntando pra Paty. Ô Paty, além de escrever livro, tu trabalha? Como se escrever livro. Dá um pouco de raiva, O que as pessoas não imaginam é que o direito autoral que tu e a Paty recebem do livro, eles não imaginam o valor que seja.
né? Na da maneira como a gente trabalha, na pandemia, um mês que eu recebi lá, dava pra comprar um apartamento, sem exagero. Pois é, então, mas por quê? Porque vende, né, Bruno? É porque na pandemia vendeu muito livro também, né? É porque vende, né? É porque vende. Então, para mim, esse livro aqui é um livro muito, muito importante. Sabe o que é o mais legal de um livro desse? Pela nossa editora, digamos assim, é que não é algo impossível de se fazer. Se a pessoa tem um sonho de escrever um livro, cara, sabe, normalmente a gente põe tanto empecilho para escrever um livro. Vou falar, você pode falar ao vivo aqui, tá? Se alguém que quer escrever um livro com a Luz da Serra Editora, vocês estão abertos para receber livros? Olha, depende muito. Vou te explicar por quê. O que a pessoa precisa para saber se o dela serve ou se não serve, mas fala aí os critérios. Tá. Primeira coisa, se a pessoa quiser, eu lembrei dessa pergunta. Se a pessoa quiser mandar pra gente, né, entrar em contato conosco para falar sobre uma obra, começa assim. A gente faz uma entrevista com a pessoa, depois a pessoa manda o material, a gente analisa e diz se fecha com o nosso casting, né, que fecha com os nossos outros livros ou não. Não é uma coisa... Mas por quê? Por que tem que ter essa seleção? Porque se a gente abre, cara, aparece de tudo. E como o livro é um filho, como é que eu vou falar mal do filho da pessoa, entendeu? Escrevi esse livro, esse livro é ruim para nós. Não, esse livro não se encaixa por um momento. E é assim que vai, sabe? Então dá para mandar sim, tem como mandar. Eu não sei agora o canal certinho, tá? Mas na editora deve ter... O pessoal pode entrar em contato com luzdaserra.com.br/ajuda, o nosso time de suporte encaminha. E como o pessoal do suporte está sabendo que a gente está falando agora nesse momento aqui, ele encaminha lá o e-mail certinho para onde encaminha isso para alguém entrar em contato. Então pode sim. Inclusive, né, Bruno? Eu gosto sempre de falar de perspectivas e novidades. A gente tinha falado muito de criar uma mentoria para ensinar as pessoas a escrever livro. Outra coisa, né, que eu vou largar aqui como é que chama? Que a gente está adiantando, como é que... Me esqueci a expressão. Um seed? Não, spoiler, né? Spoiler. Eu vou largar um spoiler aqui. Tá para sair, dentro do mês de setembro, um treinamento que vai ser referência no trabalho que a gente desenvolve, voltado, né, à parte de terapia. Que é algo que a gente criou quando a gente estava lá, antes de ter internet, estava lá na Casa Verde. Então, gente, quem está nos acompanhando aí, fica ligado nas nossas redes sociais, em breve teremos novidade. Aqui, segredos revelados. A gente já era para ter terminado, mas eu não consigo terminar. Eu queria aproveitar e falar sobre quem quer escrever o livro. O que eu vou te dizer? O que é um livro? Um livro tem um objetivo, transformar a vida de uma pessoa. O que um autor não pode fazer? Ele se envolve, fica ensimesmado com o livro. O meu livro, cara, seu livro tem um objetivo, quer ver? O Decisões ensina a pessoa a tomar decisão. O Evolução Espiritual na Prática ensina a pessoa a aprender, evoluir espiritualmente. Então, o que você tem que entender é que cada livro tem um propósito. O propósito na palavra ensina a ter um propósito na palavra. O Lições de Amor para a Nova Era ensina você lições dos grandes mestres para mudar a sua vida. O Fim do Idiota Interior ensina você a acabar com programações mentais equivocadas e inconscientes que te fazem de idiota. Então, quando você for escrever um livro, não é sobre você. A minha história não é sobre você, é sobre transformar outra pessoa. Essa é a primeira dica que eu te dou. E é por isso que os livros ficam ruins, ficam parados e não vendem, porque a pessoa faz um livro sobre ela. É tipo vaidade. Ou pra ela, é né? Vaidade. Número 2, mais importante que o livro é a sua mensagem. É o papel que você faz. Então a pessoa nunca levou nada para ninguém, ela nunca fez uma live, ela nunca fez uma palestra, ela não tem clientes, ela não tem amigos que seguem ela, nada. Ela vai escrever um livro, ela não tem audiência para aquilo. O livro sozinho, quando ele chega um livro desse aqui na loja, mesmo que seja bonito e legal, se a pessoa não conhece o autor nem nada, a chance de vender é muito baixa. Porque todos os dias está chegando na loja lá, vendedor das principais editoras do Brasil com 10, 12 lançamentos. Então a concorrência entre os livros é muito grande. Logo, número 1, pense na transformação que você quer levar. Número 2, crie o seu canal de comunicação, que é muito simples. É seu Instagram, seu YouTube, fazendo live uma vez por semana, publicando sobre aquilo na sua rede social, criando a sua audiência. Porque daí quando você tem a sua audiência, você escreve o teu livro que é para essa audiência, a sua audiência vai naturalmente querer comprar. Agora, você chega para a editora com uma ideia que não transforma ninguém, que não gera um resultado, e também sem audiência, a chance de uma editora, seja a gente ou qualquer editora do Brasil, te lançar é mínima. Então, pensa nisso antes de escrever o livro. Se eu soubesse disso antes, né? Pois é. Você não começa pelo livro, você começa pela mensagem. Pela ideia, né? Claro. E uma ideia que vá transformar as outras pessoas, né? Dúvida. Que vai mexer com as outras pessoas. Isso é excelente isso que você está falando. Então é isso. Muito obrigado, PH. Show de bola. Tamo junto. Valeu? Valeu? Tu curtiu? Eu gostei Será muito. Que o pessoal gostou? Bota os comentários esse cabeção, quer dizer, o meu sócio Paulo Henrique,
Ele falou que não ia zoar comigo, também não tô zoando com ele. Mas a gente chama de cabeção um outro. Esse cara aqui tem muita história pra contar, o maior contador de história que eu já vi. Forrest Gump. E outra coisa também, já falei isso, falo várias vezes, foi a pessoa que me ensinou a vender, eu não sabia vender. Como é que era, né? Parecia que tava vendendo droga. Conta um pouco aí daquele curso de venda que você deu pra mim, pra Paty, acho que pra Cátia e pra Marguinha. Nós 3, 4 só lá. Foi. Mas como é que especificamente o que é? Lembra que eu não sabia vender? Você falava assim, cara, parece que vocês estão vendendo... Droga, é isso? Droga. Ah, sim. Mas tá fazendo coisa errada. Gente, olha só, né? O que eu já acontece? trouxe o Dani Miller pra falar de vendas aqui, o pessoal amou o tema vendas, legal. né? Não, a questão de venda é tu saber, né? Tipo, o que tu tá vendendo, né? Cara, não tá vendendo droga, não tá vendendo sexo, arma, nada disso. Quando se fala da terapia, tu tá oferecendo bem-estar, tu tá oferecendo saúde, transformação, prosperidade. Então não tem que ter medo de oferecer. Quando se fala de terapia, não tem que ter medo de oferecer. Ah, que loucura, né? E quando a gente foi fazer o treinamento lá, era isso que pegava. Tipo, quando ia falar, parecia que estava fazendo uma coisa ofensiva. Ia falar com medo. Tá, Bruno, mas quanto custa o teu atendimento? Ah, meu atendimento é R$100. Cara, a pessoa do outro lado, meu Deus, tudo isso, mas que caro. Mas lógico, né? Tu está transmitindo isso com a maior naturalidade do mundo. Se tu disser, meu atendimento é R$100. Ou gerar valor pro atendimento. Bom, esse atendimento onde eu usei essa técnica, onde eu vou te dar de presente, né? Isso, que fez tu te sentir tão bem como tu acabou de dizer, que tá muito melhor do que tu chegou, o valor é R$100. A pessoa vai lá e diz assim, puta, tá barato. R$100 é muito barato. Nós somos campeões, né, Bruno? De às vezes ir num atendimento ou em alguma coisa, a pessoa dá o valor, a gente olha e diz assim, não, tu tá louco, isso tá muito barato. E a pessoa não pede, a gente paga mais. Uma das coisas que a gente fez, lembra? Quando a gente começou, o nosso contador, o Léo, né, da empresa Visão. Léo da Luz. O que aconteceu? O Bruno chegou pra ele e disse assim, cara, eu tenho que montar uma empresa, só que eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não tem dinheiro nenhum. Aí ele disse assim, não, mas vamos montar assim mesmo, eu te ajudo, aí você tem o contador. Daí ele pegou e baixou pra 40% do valor. Ele disse, paga o que tu conseguir, o valor é esse, mas se deu, eu vou te ajudar, não foi? Aí o que aconteceu, gente? Quando a gente começou, né, ficamos mais fortinho, a gente chamou o Léo aqui um dia e disse pra ele, Léo, o negócio é o seguinte, quanto a gente paga pra você? Vocês estão pagando tanto. Léo, pode aumentar o valor de todas as empresas que a gente quer te pagar mais. Ele, como é que é? Léo, lembra lá quando a gente não tinha e tu nos ajudou? Agora é a nossa hora. Mas é a primeira vez nos meus 50 anos como contador que alguém quer aumentar o valor. Que eu chego e me assusto porque vocês estão aumentando o valor. Mas, Léo, é só uma questão de justiça. É só reciprocidade com o que você fez conosco lá atrás, nos ajudou lá atrás. Um abraço pra ti, Léo, se de alguma maneira chegar esse vídeo aqui, tá? Você faz parte disso tudo. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Comenta o que mais vocês gostariam de saber aqui nos comentários. E se quiser que eu volto de novo. Porque a gente volta. Você vai voltar aqui com certeza. E outra coisa que eu também quero lembrar aos nossos alunos mais antigos, em especial, esses troféus, né? Não troféus. Esses troféus, esses livros, a nossa história, tantos livros vendidos, tanta gente transformada, isso é parte do seu trabalho também. Como a Paty diz, esse prédio hoje de 4 mil metros quadrados, uma parte dele, um tijolinho aqui, foi você que fez. E eu vou pedir ajuda para o meu time aqui, para que coloque no final da edição um pouco sobre a nossa empresa aqui, um documentário que a gente fez sobre a fitoenergética, alguma coisa que a gente tenha para mostrar um pouco para as pessoas, um pouco o que é o Luz da Serra, o que é esse prédio aqui, para que mais pessoas possam saber. Obrigado, então. Você já é inscrito no canal? Se inscreve para que você possa ser notificado de tanta coisa que a gente faz. Esse podcast é sempre terça-feira, meio-dia, mas tem Casa de Luz de manhã, tem as nossas imersões intermináveis à noite, é muito conteúdo bom para você. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu? Valeu, até mais, gente. Abraço. Eu sempre procurei uma frase que fosse a frase que mais reverberasse, fizesse mais sentido na minha vida. Eu acho que eu fiquei anos tentando descobrir que frase seria essa. Eu tive que passar pela minha própria experiência para chegar na frase mais importante da minha vida, que é: seja o que nasceu para ser e não só o que dá para ser. Porque quando você é o que você nasceu para ser, todas as coisas acontecem em equilíbrio, em harmonia, em fluxo. Mas quando você não está sendo o que você nasceu para ser, tudo dá errado. Eu vejo na natureza é assim, uma laranjeira não consegue ser um capim cidrão, cada um só brilha, só floresce o seu poder porque é o que nasceu para ser. E essa frase, ela tem a ver com a minha busca, chamado de vida, de propósito de existência, ela te preenche várias lacunas.
e fazem você ser a pessoa certa no lugar certo. Eu costumo dizer, quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. Todo ser humano tem uma força interna natural capaz de sanar qualquer mal. O nosso sistema, nosso corpo, ele é perfeito. E se ele estiver alinhado, a frequência certa, a vibração necessária, ele dispensa o uso de medicação, ele funciona de uma forma perfeita, tem uma funcionalidade 100%, porque a gente tem sim uma força natural dentro de nós capaz de sanar qualquer mal. A maioria de nós, todos os dias, sofre com muita pressão, com muito estresse. Nem sempre a gente consegue usar essa força interna, natural, ao nosso favor. E a fitoenergética, ela dispõe justamente da utilização da energia das plantas para repor essa energia que a gente perde quando a gente discute, quando a gente se estressa. Despertar essa força natural foi o grande clique da minha vida, porque foi naquele momento que eu entendi que a verdadeira cura partia de dentro de cada um de nós, aliando o nosso poder interno com aquilo que a natureza dispõe. A partir do momento que Bruno Gimenez começou a ver que, assim como nós temos energia, as plantas também possuem energia, ele começou a catalogar isso e começou a escrever o livro da fitoenergética. Ter uma técnica nova sendo introduzida dentro do mercado, que é uma técnica totalmente disruptiva do mercado atual, foi um desafio no sentido de poder mostrar para as pessoas o quanto esse resgate ao natural era importante. Sempre enxergou a Luz da Serra como uma instituição que fosse levar saúde, prosperidade e consciência para as pessoas. A gente decidiu fazer uma empresa que ia trabalhar ajudando a mudar a forma como as pessoas pensam sobre as áreas mais importantes da vida. Hoje eu posso dizer que esse projeto da fonte está realizado. Conseguimos hoje colocar todas as pessoas aqui dentro, o que me traz uma satisfação muito grande, o que me traz a possibilidade de muito crescimento. A Luz da Serra tem nos ensinado a sermos o que nascemos para ser. Ela é uma vocação, é um chamado, é uma busca, é uma vontade, esperança de um mundo melhor, de uma galera legal, com as pessoas com a mente aberta, trabalhando alguns conceitos que hoje em dia são tão complicados. Respeito, gratidão, espiritualidade livre, amorosidade, entender o papel de cada um. Isso é o Luz da Serra. Eu diria que a fitoenergética é um grande oceano verde. A fitoenergética nasceu como uma ideia, que virou um livro, que virou um treinamento online, que virou uma extensão universitária, que virou uma pós-graduação. Então, dentro dela tem muita oportunidade para quem quer se especializar. Nunca se esteve tão doente na história da humanidade. Se quem está saindo da faculdade agora tiver o pragmatismo de pegar o lado bom e se abrir para o novo que está aí, vai encontrar a maior oportunidade da história. As pessoas podem se tratar de forma natural, desde que elas aprendam a entender qual é a verdadeira causa das doenças. Abre a mente e você provavelmente vai ser um terapeuta, uma terapeuta tão requisitado que você vai poder ter preços acima do que o mercado cobra. Isso vai te dar uma vida muito melhor. Você vai poder ser reconhecido porque você é uma pessoa que trata rápido, que resolve rápido. Embarco ou não embarco nessa? Vem, embarca, porque você vai ter muitas oportunidades vinculadas a esse novo movimento que já está muito bem estruturado, que já está muito bem desenhado, que é validado pelo Ministério da Saúde, que é validado pelo MEC e que causa tanta transformação na vida das pessoas sem efeitos colaterais e sem contraindicações. Mas só vai abocanhar essa oportunidade quem estiver disposto a ver esse momento da humanidade e ver que os sistemas antigos não funcionam mais. É preciso realmente mergulhar naquilo que vai na causa, efeitos rápidos e que fala com a verdadeira essência do ser humano. E a fitoenergética faz isso. Então quem quer ser pioneiro, quem quer surfar essa onda verde
da fitoenergética e fazer parte desse movimento, precisa aproveitar a oportunidade para se tornar um especialista agora. Não dá para perder tempo, não dá para marcar bobeira. Ela se encaixa para tratar não só humanos, mas tudo aquilo que é vivo. Todo um universo a ser descoberto. Você quer ser aquela pessoa que pega o pulo do gato antes de todo mundo? Eu aconselho que você embarque nessa jornada.